se você achasse fitas velhas no sótão, e depois de assistir uma delas, uma entidade antiga começasse a te perseguir, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar duas famílias sendo caçadas pela mesma entidade maligna, que usa fitas, fotos e gravações para entrar dentro da sua casa. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Bughuul na saga completa da entidade. Essas pessoas vão aprender que toda imagem gravada é uma porta que nunca mais fecha. Começamos vendo a gravação de uma família com sacos de pano na cabeça, amarradas a um galho de árvore. E bom, tem alguém cortando esse galho de árvore, e digamos que a família não sobreviveu para contar história. Após isso, a fita acaba, e nós conhecemos o Ellison Oswald, um escritor relativamente famoso de histórias de crime, que está se mudando para uma nova casa com a família, que é composta pela esposa Tracy e os filhos Trevor e Ashley. E a garotinha gosta muito de ouvir música no fone com um volume extremamente alto. Durante o processo de mudança, o xerife chega à casa e se encontra com dois policiais que estavam esperando por ele, sendo que um deles é um fã do escritor e queria pedir um autógrafo, algo que o xerife acha bem ridículo. Por isso ele dispensa os oficiais e pergunta pra Tracy onde está o marido dela. Ao mesmo tempo, o Ellison vai até a Ashley, que está pintando as paredes do quarto, e avisa que a mãe dela está chamando os dois para ajudar a desempacotar as coisas. No entanto, a garota se recusa a fazer isso, pois nem queria morar ali para começo de conversa. E para justificar a mudança de casa, o Ellison explica que eles precisaram vir morar nessa casa porque a história que ele quer escrever está ali. Só que a garotinha ainda não consegue aceitar essa mudança, até porque deixou a antiga escola e os amiguinhos para trás. E como não quer deixar a filha triste desse jeito, o Ellison promete que se ela não gostar dessa nova cidade, eles irão embora depois que ele terminar de escrever e vender o livro. E também que ela pode pintar todo o quarto se quiser, mas as paredes de fora do quarto estão proibidas. E isso é algo que realmente anima a menina. Aí, com tudo resolvido, os dois descem para ajudar a desempacotar as coisas. Só que ao chegar lá embaixo, a Tracy avisa que o xerife quer bater um papinho com ele. E como anda tomando algumas multas por conta do ódio que os policiais sentem do Ellison, ela pede para ele ser legal com o oficial dessa vez. Então, o Ellison vai até o xerife e pergunta se tem algum problema ou se o xerife tem algo para falar. No entanto, o policial fala que não existe problema e que passou apenas para ver se tem alguma chance da família empacotar as coisas novamente e ir embora dessa propriedade. Além disso, ele deixa claro que já conhece o Ellison e que não é muito fã do cara por conta da forma como ele fala sobre a polícia no geral, fora que alguns livros dele atrapalharam as investigações, e uma das teorias do escritor ainda ajudou um criminoso a sair impune dos crimes, algo que o xerife não quer que aconteça na cidade. Em resposta a isso, o Ellison se justifica dizendo que existe uma garota desaparecida no caso que ele está investigando, porém o xerife o interrompe na hora e fala que a menina está morta e não desaparecida, e que mesmo que ela ainda esteja viva, jamais será encontrada. Só que o Ellison não gosta muito desse pensamento, pois na opinião dele, a cidade precisa de uma explicação, mas o xerife discorda do escritor mais uma vez, dizendo que certas coisas não precisam de uma explicação, e que mesmo se tiver uma, talvez ele não se importe com ela. Por isso, ele afirma que os policiais fizeram o trabalho deles, e que o Ellison vai perceber isso conforme descobrir mais sobre o caso, e entender que só perdeu tempo. Porém, o escritor não é convencido, e fala que sempre que um oficial da lei diz que ele está perdendo o tempo dele, quer dizer que o próprio oficial sente que está perdendo tempo no caso. Por esse motivo, ele faz uma piadinha sobre a delegacia provavelmente não querer ajudá-lo, e fala que vai continuar com a pesquisa, o que claramente não deixa o xerife muito feliz. Aí o xerife fala que é um tremendo mau gosto o escritor se mudar para essa casa, e vai embora. Depois disso, a Tracy pergunta o que o xerife queria, e o Ellison mente dizendo que ele queria um autógrafo, e foi para casa pegar o livro que tinha esquecido. A Tracy não leva isso muito a sério, e decide perguntar porque ele apontou para casa antes de ir embora. Só que na mesma hora ela parece entender um pouco da situação, e pergunta pro marido se eles se mudaram para uma casa próxima da cena do crime. E como é um grande manipulador, o Ellison promete que não fez a família se mudar para perto de uma cena de crime. E dá pra saber que ele está omitindo algo, porque logo após falar isso, o escritor vai dar uma olhada na árvore em que a família foi finalizada naquele vídeo. Em seguida, ele vai até o sótão e acha uma caixa de papelão. O problema é que do nada, um escorpião aparece, e o Ellison joga a caixa no bicho para esmagá-lo. Depois ele pega a caixa de papelão e percebe que ela contém algumas fitas da família. Algumas horas depois, durante o jantar, a Tracy fala para as crianças aproveitarem a comida, porque essa é a última vez que eles vão pedir comida em algum tempo, porque estão cheios de dívidas e só vão conseguir quitá-las depois que venderem a antiga casa e o Ellison começar a vender livros. Ouvindo isso, o Trevor pergunta se a história é boa dessa vez e se o Ellison pode levar ele até o local do crime. Uma ideia que a Tracy não gosta nem um pouco, já que as histórias são pesadas demais. Aí, por algum motivo, o Trevor fala que os meninos da escola dele vão odiá-lo de qualquer jeito e vão ficar falando sobre o crime. Porém, a Tracy ainda não concorda com isso e fala que uma coisa é ouvir falar sobre e outra é ver. Por isso, ela manda as crianças ficarem fora do escritório do Ellison e também deixar claro que o marido sempre precisa trancar a porta. Mais tarde, na hora de dormir, o Ellison vai até a esposa e fala que vai ficar acordado mais algumas horas para arrumar o escritório. E ouvindo isso, a Tracy pergunta quanto tempo ele acha
acha que vão precisar ficar nessa casa. E quando o cara fala que pode ser por bastante tempo, ela diz que preferia quando ele escrevia ficção. Porém, ela sabe que o Ellison precisa de apoio e deixa claro que está do lado dele. Mas a mulher apenas explica que sente saudades de quando eles eram felizes. Algo que o Ellison responde prometendo que só precisa emplacar mais um sucesso para parar de se mudar pra lá e pra cá. Só que a Tracy claramente não está muito otimista com isso. Afinal, o último sucesso dele foi há 10 anos, e talvez os 15 minutos de sucesso já tenham passado, e ele esteja apenas perdendo o tempo que poderia ter com os filhos. Então ele diz que só precisa de mais uma chance, e que tem um bom pressentimento sobre essa história. E a Tracy até concorda, mas deixa claro que não vai aguentar isso de novo, e que se as coisas desandarem, como da última vez, ela irá embora com os filhos pra casa da irmã, algo que o Ellison aceita, já que tem certeza de que vai dar tudo certo. Uma pena que ele não tem a menor ideia da verdade. Ok, as coisas já começaram completamente erradas quando o idiota do Ellison decide levar a própria família para morar em uma casa que aconteceu um crime terrível. Pois além de ser algo de muito mau gosto, como o próprio xerife fala, ainda existe o perigo, seja real ou não, de que haja algo de errado nesse local. Ou quem sabe, uma energia negativa muito forte tenha se criado por conta do crime, ou até mesmo o criminoso decida voltar ali, já que é extremamente comum na vida real que os assassinos retornem à cena do crime. Fora que a polícia já investigou essa casa inteira, e se alguém colocou aquela caixa de fitas ali depois da investigação, isso significa que tem alguém com acesso àquele sótão que não devia ter. Essa atmosfera vai afetar bastante a família, principalmente as crianças, e ainda existe o risco de serem atormentadas por um espírito bem ressentido e pronto para fazer maldade. E se o cara está colocando a família em uma situação de alto estresse, o mínimo que ele devia fazer é ser honesto com a Tracy, explicar os motivos pelos quais está fazendo isso e especificar que só vão ficar ali por um determinado período de tempo, e aparecer com um plano completo seria essencial para isso, pois as pessoas tendem a aceitar mais facilmente alguma coisa quando podem ter uma ideia completa do que vai acontecer. Isso sem contar que se as coisas ficarem feias e ela descobrir a mentira, o Ellison vai ter que lutar para reconquistar a confiança da família, ao mesmo tempo em que tenta manter todo mundo vivo. E galera, realmente o apoio da esposa ajuda demais em situações assim. A Tracy deixou claro que tá do lado dele, que vai aguentar o processo. Isso é a maior vantagem que o Ellison tem nesse momento, e mesmo assim o cara mente pra ela. É tipo receber uma armadura de presente e jogar no lixo. E falando em coisa errada, o Ellison encontrou um escorpião dentro do sótão. Escorpiões são animais que vivem em colônia. Se você encontrou um, pode ter certeza que tem mais. Esmagar um com uma caixa e seguir a vida como se nada tivesse acontecido é coisa de quem tá pedindo para acordar com um desses dentro do sapato. Após dar boa noite para a esposa, o Ellison vai pro escritório e começa a montar um mural de investigação para tentar encontrar a garota desaparecida. Para isso ele faz perguntas, junta algumas peças e até mesmo decide ver as fitas que foram deixadas na caixa de papelão. No início, parece tudo normal, sendo apenas algumas gravações da família se divertindo e passando um tempo juntos perto do balanço. Isso até que do nada, a gravação é sobreposta pela filmagem em que eles são pendurados no galho da árvore, algo que choca até mesmo o Ellison. Apesar disso, ele decide rever a fita várias vezes para fazer algumas anotações e ver se encontra algo importante. Isso faz ele se perguntar quem gravou tudo, por que gravou algo assim e onde está a Stephanie. Aí com a cabeça cheia de demônios, ele sai para respirar um ar limpo e olhar para a árvore em que tudo aconteceu. O estranho é que ao voltar para dentro, ele escuta um barulho de porta rangendo e decide ir conferir. Dessa forma, ele encontra a Ashley perdida querendo ir ao banheiro. Então ele mostra pra garotinha onde fica o banheiro e depois a leva até o quarto para dormir. Assim ele vê que a filha fez vários desenhos bonitos e a elogia, deixando a menina bem feliz. Por isso ela até mesmo diz que um dia quer ser famosa igual ao pai. E como está nesse assunto, ela pergunta se dessa vez ele vai fazer uma história excelente para eles poderem ir para casa. Isso acaba deixando o Ellison mais motivado do que nunca. Por esse motivo, ele diz que vai escrever o melhor livro de todos e volta ao escritório para continuar vendo as fitas que estavam na caixa. Só que nessa nova fita, ele vê um casal curtindo à beira do lago com os filhos e depois entrando no carro para irem embora. O bizarro é que a gravação corta do nada e mostra o carro cercado de correntes, com eles acorrentados lá dentro com alguns galões de gasolina. E para piorar ainda mais, alguém toca fogo no carro com as pessoas lá dentro. Aí, sabendo que acabou de descobrir mais um caso criminal, ele não perde tempo e liga para a polícia do condado onde tudo aconteceu. Mas no momento em que ia relatar a descoberta, o Ellison vê alguns exemplares do último livro de sucesso que ele fez e desliga a chamada, decidido a fazer tudo o que for necessário para escrever o melhor livro de todos. Então ele se pergunta por que alguém voltou para casa para deixar a caixa e dá uma verificada no título das fitas. O estranho é que no momento em que o Ellison começa a ver a fita, a festa na piscina de 66, ele escuta um barulho alto vindo de alguma outra parte da casa e para o que está fazendo para verificar se foi a Ashley que fez isso. Mas o estranho é que ele chama por ela e não recebe resposta. Aí o cara verifica o quarto da garota e vê que ela ainda está lá, dormindo como um anjinho. E para piorar ainda mais, os barulhos ficam mais altos e ele até mesmo escuta sons de algo correndo pelos corredores. Aí mesmo com medo, ele vai até onde escutou o som e vê uma caixa de papelão parada na frente de uma porta. De repente, essa caixa começa a se mexer e o Trevor sai de dentro, se contorcendo todo e gritando como se estivesse em um filme de terror. Assim que o Ellison percebe que é apenas o filho dele tendo um terror noturno, ele corre para pegar o garoto
garoto no colo e o leva pro lado de fora, onde o acorda rapidamente para que ele pare de gritar. Nessa hora, a Tracy aparece para ver o que está acontecendo, e o escritor explica que é apenas uma das crises que o Trevor costumava ter antigamente. E aí, pensando que isso pode ter algo a ver com a casa nova, com as mudanças, e talvez até mesmo com os crimes que aconteceram ali, o Ellison fala pra Tracy que gostaria de se desculpar, mas ele nunca se desculpa realmente, ou fala por que gostaria de fazer isso, deixando bem claro que ele é um bananão. Na manhã seguinte, durante o café, o Ellison conta pro Trevor sobre a noite passada, e fala que uma caixa de papelão nem foi o lugar mais estranho que já encontrou o garoto, se referindo à vez em que eles o acharam dentro de uma secadora, o que parece ser uma piadinha na família. E ao saber que o Trevor teve uma crise, a Ashley pergunta se é tipo um sonho ruim, e fala que também teve um. Por isso, o Ellison fala que o terror noturno é diferente de um sonho ruim, e diz que eles saberiam se ela tivesse tido algum. Aí eles falam sobre o primeiro dia na escola nova, e a Tracy sai para levar as crianças e trabalhar. Assim que fica sozinho, o Ellison começa a assistir a fita da piscina, onde vê uma família curtindo na beira da piscina em um belo dia, mas como de costume, a fita corta do nada. Aí nós vemos algumas pessoas presas às cadeiras com uma corda amarrada nelas. Então alguém puxa as cordas e as pessoas caem na piscina para morrerem afogadas. O bizarro é que no fim da filmagem, o Ellison vê uma figura assustadora no fundo da piscina, e isso dá uma boa encarada na câmera, e deixa o Ellison com um precioso trancado. Apesar disso, ele ainda pausa o vídeo no rosto do roqueiro misterioso, para dar uma olhada. O problema é que, estranhamente, a fita acaba queimando do nada, e acabando com a imagem. Só que como não quer perder essas gravações, o Ellison pesquisa como editar fita Super 8, e começa a editar e salvar as filmagens. E de alguma forma, ele consegue fazer um trabalho bom bastante, para pelo menos ver uma parte da face, descobrindo que a figura era um dos guitarristas do Slipknot. E é claro que eu tô brincando, né? Porém, antes que o Ellison possa continuar vendo isso, ele escuta a Tracy e o Trevor chegando em casa e discutindo bastante. Então ele vai até lá ver o que está acontecendo e descobre que o Trevor usou uma caneta permanente para desenhar uma árvore com 4 corpos enforcados na lousa da sala de aula. Aí, como o garoto obviamente fez besteira, a Tracy manda ele ir pro quarto e chama o Ellison de canto para brigar com ele. Afinal, não se passou nenhum dia direito e o garoto já sabe de todos os detalhes do crime. E sabendo disso, tudo que o Ellison consegue fazer é se defender, dizendo que o garoto ia ficar sabendo uma hora ou outra e que as vítimas merecem que suas histórias sejam contadas. Porém, a Tracy sabe que o Ellison não está nem aí pra isso e zomba da cara dele. Bom, e é aqui, galera, que a parada ficou séria, pois uma coisa é o Ellison encontrar uma caixa com algumas fitas que parece ter a ver com crimes reais, outra é ele assistir essas fitas e confirmar. E o pior de tudo é que o Ellison quase fez a coisa certa. O cara ligou pra polícia e tava pronto para relatar o que encontrou. E aí ele olha pros livros do último sucesso dele e desliga a chamada. Nessa hora, o Ellison escolheu a fama acima da segurança da própria família. Esse é o momento em que ele deixa de ser só um cara fazendo besteira e passa a ser um responsável direto por tudo que vai acontecer daqui pra frente. A partir do momento que ele tocou nas fitas e viu que realmente eram provas de crimes, ele tinha que ter feito algumas cópias e depois entregado as originais para a polícia, de preferência de maneira anônima. Assim ele poderia continuar usando as filmagens para investigar o caso, e se ele decidisse entregar sem ser anonimamente, ele ainda criaria uma boa relação com a polícia. Isso poderia servir de material de divulgação para o livro, porque manter as fitas sem contar para ninguém é extremamente idiota, irresponsável e contra a lei. Reter evidências de múltiplos homicídios é um crime e obstrução de justiça. E levando em conta que o Ellison já tem um histórico de atrapalhar investigações policiais, essa decisão pode acabar com a carreira dele de vez. Além disso, no momento em que o Trevor voltou a ter terror noturno, o casal devia ter se agilizado para no dia seguinte mesmo comprar alguns alarmes para colocar nas portas dos quartos, ou colocar trancas que os filhos não consigam abrir, senão as coisas poderiam acabar ficando bem feias. Isso porque as pessoas nesse estado ainda conseguem fazer muitas coisas, incluindo até mesmo dirigir. Pois é, galera, sonambulismo e terror noturno vêm do mesmo tipo de distúrbio de sono, e já teve casos documentados de gente dirigindo o carro dormindo. Então imagina uma criança nesse estado, perto de uma escada, uma janela aberta ou uma faca na cozinha. E galera, tem uma coisa que a família ignorou. A Ashley falou que também teve um sonho ruim, e o Ellison simplesmente descarta na hora, dizendo que o terror noturno é diferente de pesadelo. Ninguém perguntou o que ela sonhou ou deu atenção devida a isso. O Trevor ter uma crise mais barulhenta ou mais assustadora não é motivo para a garotinha ficar em segundo plano. Só que num cenário onde a família inteira tá numa casa onde as pessoas foram finalizadas, ignorar o sonho de uma criança pode ser o erro mais caro de todos. Agora, sobre o que o Ellison fez com o Trevor durante a crise, o cara pegou o garoto no colo e levou ele para fora da casa para acordar. Só que medicamente isso não é o ideal. O terror noturno não é um pesadelo, a pessoa não tá sonhando. O cérebro dela travou em 2 fases do sono e disparou o sistema de pânico com tudo. Ela tá de olho aberto, gritando, mas não te vê e nem te reconhece, e não vai lembrar de nada no dia seguinte. O máximo que você pode fazer para ajudar é ficar do lado, garantindo que ela não se machuque, e esperar passar. Não pode sacudir, gritar ou carregar para fora. Em alguns minutos isso passa. O estranho mesmo é isso voltar a acontecer bem no momento em que eles se mudam para uma casa onde finalizações aconteceram. É no mínimo um péssimo
péssimo sinal, né? Ainda mais se pensar em todo o resto que aconteceu nessa noite. Fora isso, o cara escuta um barulho de porta rangendo, passos correndo pelos corredores e vai investigar de mãos vazias, sem uma faca, sem um bastão ou qualquer outra coisa. Nem acender uma luz, o idiota acende. Levando em conta que ele tá numa casa onde uma família inteira foi finalizada, se tiver um invasor ali, o Ellison ia virar estatística. E pra fechar, começar a beber logo no início do trabalho é uma das piores coisas que o Ellison podia fazer. O álcool começa a atrapalhar o seu cérebro apenas com um copo, com um nível no sangue de apenas 0,02%, que é muito abaixo do limite para dirigir. A sua memória de trabalho, atenção e raciocínio analítico já começa a cair. E o mais sacana é que ele te dá a ilusão de que você está pensando melhor, mas obviamente não está. O Ellison tá assistindo filmagens que contêm pistas cruciais para a investigação dele, com o cérebro funcionando a meia bomba. É tipo montar um quebra-cabeça, enquanto alguém esconde as peças toda vez que você não tá olhando. E quando o efeito passa, a ansiedade volta mais forte que antes. Aí com certeza ele vai beber mais para aliviar. E o rebote seguinte é ainda pior. É um ciclo vicioso, clinicamente documentado, pois você assiste o conteúdo perturbador, toma álcool para aguentar, sofre com a ansiedade do rebote e toma mais álcool. E se juntar isso com a privação de sono, que é exatamente o caso do Ellison, a fronteira entre o que é real e o que é paranoia começa a borrar. Por exemplo, o Truman Capote, que escreveu uma das maiores obras de true crime da história, entrou nesse mesmo ciclo e nunca mais conseguiu terminar outro livro. Infelizmente, o cara morreu aos 59 anos, destruído pelo álcool. Ao anoitecer, depois que a Tracy coloca as crianças para dormir e dá uma boa noite pra ele, o Ellison decide voltar a ver as fitas. E na fita dessa vez, ele vê o cameraman subindo lentamente as escadas da casa e indo até o quarto do casal que está amarrado na cama. Chegando lá, ele risca a garganta dos dois e depois faz o mesmo com o garotinho do quarto ao lado, o que choca bastante o escritor. Apesar disso, ele continua repetindo o vídeo e nota um desenho estranho na parede, parecido com um símbolo de culto ou algo assim. Por isso ele faz uma impressão da imagem e continua vendo o vídeo. O interessante é que ele percebe algo quando o assassino entra no quarto da criança e para a imagem para aumentar o contraste e encontra algo escrito. E juntando isso com o nome da fita, que é A Hora de Dormir 98, ele pesquisa por finalizações de famílias na cidade de St. Louis, em 98. Assim ele encontra uma matéria falando sobre a família que foi brutalmente finalizada em St. Louis e a criança que desapareceu. O bizarro é que quando ele pesquisa sobre a criança desaparecida, a luz da casa acaba e ele começa a ouvir sons de passos correndo no sótão. Por isso, ele liga a lanterna do celular, pega uma faca na cozinha e decide ir até lá ver o que está acontecendo. Chegando lá em cima, ele toma um baita susto quando a porta do sótão fecha sozinha. E além disso, o cara mal consegue ver 1 metro na frente, porque a luz do celular é muito fraca. Então ele verifica algumas caixas e não encontra nada. Isso até que ele vê de relance uma tampa de caixa se mexendo no chão. Aí pra conferir, ele pega o espeto da lareira, levanta a tampa e quase tem um infarto quando uma cobra coral sai de baixo e vai pra escuridão. Após a cobra desaparecer, o Ellison dá uma olhada mais de perto na tampa e vê que tem um desenho retratando a família que morreu na árvore. E aparentemente quem fez o desenho foi justamente a menininha desaparecida. O estranho é que além dos familiares dela, ela também desenhou o Mr. Bug. Mas o mais bizarro de tudo é que existe um desenho para cada um dos crimes gravados, e todos parecem ter sido feitos pelas crianças desaparecidas, sendo que em cada um deles, o Mr. Bug aparece como um personagem principal. Aí sentindo que isso é demais para uma noite, o Ellison resolve que está na hora de dormir. O problema é que na hora em que ele ia sair do sótão, o teto acaba cedendo, e ele cai pro andar de baixo como se fosse um saco de batata. Por conta disso, ele e a Tracy chamam um paramédico e um policial para casa. O paramédico explica que o escritor pode precisar de alguns pontos, e que por isso teria que ir pro hospital. Porém o Ellison recusa dizendo que está bem. Então o paramédico vai embora, e o Ellison leva o policial para dar uma olhada no buraco que fez quando caiu. Até porque o escritor relatou que ouviu passos no sótão após a queda de energia, e como a única coisa que o Ellison viu lá em cima foi uma cobra, e aparentemente não tinha como alguém ter entrado, o policial fala que deve ter sido um esquilo. Aí percebendo que o policial é um pouco abobado, o Ellison pergunta se ele quer mais alguma coisa, deixando bem claro que é pro cara ir embora. E ouvindo isso, o policial revela que é um grande fã e que queria um autógrafo, só que infelizmente acabou deixando o livro em casa. Vendo isso, o Ellison fala que tem uma cópia para dar pro oficial e o chama para ir até o escritório. Chegando lá, o policial fica completamente animado ao ver o mural de investigação do escritor, algo que o Ellison não gosta muito, e tenta expulsar o cara. Mas aí ele fala que adoraria receber um agradecimento especial no próximo livro e pergunta se pode ajudar o Ellison com alguma coisa. E como não é bobo, o cara pede pro oficial encontrar o endereço da família que foi finalizada em St. Louis em 98 e pede por qualquer detalhe que ele conseguiu encontrar a respeito do casal queimado dentro do carro em 79. O policial até tenta saber mais sobre a investigação do escritor, perguntando se ele acha que os crimes estão conectados. Porém o Ellison nega isso e encerra a noite agradecendo a ajuda do oficial e acompanhando ele até a viatura. E a noite do Ellison só melhora, pois além de conseguir ajuda policial, a Tracy ainda vai até ele e faz as pazes com o cara, dizendo que vai estar com ele até o final. Após isso, o escritor volta pro escritório e vê mais uma
vez a gravação de quando ele foi entrevistado para falar sobre o sucesso do livro Kentucky Blood. E nessa entrevista, ele basicamente fala que faz tudo para levar a justiça às vítimas, e que odiaria escrever algo apenas pela fama ou dinheiro. No dia seguinte, o Ellison volta ao trabalho, e compara os desenhos que encontrou na noite passada com as fitas de cada crime, e descobre que o roqueiro, ou melhor, o Mr. Bug, aparece em cada uma delas, e por isso ele imprime essas aparições do Bug. Logo em seguida, a Ashley entrega uma xícara de café pro Ellison, e o cara caga pra garota, enquanto recebe uma ligação do policial ajudante, e é informado que a família que foi queimada no carro se chama Martinez, e passa o endereço exato de onde ela e a outra família moravam. E ao ouvir essa informação, o Ellison agradece a ajuda, desliga a chamada rapidamente e vai verificar as anotações que fez sobre o caso, pois assim como ele pensava, antes de se mudarem para essa casa atual, os Stevensons, que eram os antigos donos, moravam na mesma casa em que a finalização dos Millers aconteceu, e os Millers são os que tiveram a garganta riscada. O que o escritor não percebe é que enquanto ele está fritando os neurônios, a imagem do roqueiro maligno ganha vida e olha pra ele. Sem saber disso, o Ellison decide dar mais uma olhada em uma das fitas, e acaba vendo a si mesmo sendo agarrado por várias mãozinhas sombrias, o que deixa o escritor apavorado e faz ele parar de trabalhar por essa noite. Ok, apesar de ser bem irresponsável, pelo menos o Ellison sabe ser persuasivo, e se aproximar do policial para conseguir ter acesso a alguns arquivos confidenciais foi uma ótima jogada para continuar avançando na investigação. Assim, ele conseguiu descobrir que os Stevensons moravam na mesma casa que os Millers antes de virem morar na casa atual, onde foram finalizados. Ou seja, a família Miller foi finalizada, os Stevensons se mudaram para a casa dos Millers, depois se mudaram de novo para essa casa aqui e foram finalizados também. Isso aí é um padrão. E levando em conta que a família do Ellison vive se mudando por causa dos livros dele, e que dessa vez eles se mudaram justamente para a casa onde os Stevensons morreram, dá pra afirmar que a mudança é uma parte essencial em todos esses crimes, quase como se as famílias fossem atormentadas pelo roqueiro justamente para se mudarem e levarem a maldição adiante. E lembra que eu falei que aquela caixa no sótão não fazia sentido depois da polícia ter investigado a casa? Agora apareceram desenhos feitos pelas crianças desaparecidas junto com as fitas, com o Mr. Bug em cada um deles. Isso não é mais só uma caixa esquecida, isso é um material que alguém colocou ali de propósito, e o Ellison está tratando tudo como se fosse normal. Agora sobre a queda do sótão, galera, essa queda aí não foi um acidente, né? O Ellison ouviu passos correndo lá em cima, a porta do sótão fechou sozinha, e na hora que ele ia sair, o teto cedeu. Se prestar atenção, dá pra perceber que ele foi empurrado pelas tábuas no chão, justamente onde ele tinha jogado aquela caixa e matado o escorpião. As crianças que aparecem nos desenhos já estão dentro dessa casa, provavelmente já estão agindo a mando do Mr. Bug, e o cara simplesmente ignorou tudo. Ele não investigou, não questionou e não conectou os pontos, tratou apenas como um acidente doméstico e seguiu a vida, o que não faz o mínimo de sentido, né? E sobre essa cobra que apareceu no sótão, pelas cores parece uma cobra coral, só que a coral verdadeira e a falsa coral são parecidas demais para você ficar tentando identificar no escuro com uma lanterna de celular. A regra é simples, se vê uma cobra, sai do cômodo. A coral verdadeira tem peçonha neurotóxica, que é parente da peçonha da Naja. Ela ataca o sistema nervoso e paralisa os seus músculos, até você parar de respirar. A boa notícia é que ela é tímida e raramente morde. A má notícia é que se morder, os sintomas podem demorar até 13 horas para aparecer. Você é mordido, se sente bem e acha que não foi nada, e só horas depois vai começar a paralisia. E o mais bizarro é que o único antídoto para a coral nos Estados Unidos parou de ser fabricado em 2003. A FDA vem estendendo a validade dos mesmos lotes desde então, ou seja, se você for mordido lá, o antídoto que vão te dar pode ter sido fabricado antes do seu celular existir. E em comparação, a peçonha da coral é 8 vezes mais potente que o da cascavel. A diferença é que a coral tem presas curtas e precisa mastigar para injetar. Então é tipo uma pistola de água carregada com ácido, mas com um bico entupido. E sinceramente, sobre o Ellison recusar ir pro hospital, eu também faria um curativo. Ir pro hospital nos Estados Unidos é absurdamente caro. Uma visita ao pronto-socorro pode custar entre $1.000 e $3.000 sem seguro. Levar pontos, facilmente 5.000 ou mais. Então, por mais que os paramédicos tenham razão, faz sentido o cara querer resolver em casa. Agora o que não faz sentido é a forma como o Ellison age de noite nessa casa. A mulher dele deve ter um sono extremamente pesado. O cara anda pela casa inteira fazendo barulho, cai do sótão e ela nem acorda. Agora imagina se numa dessas andanças noturnas com uma faca na mão, a Tracy ou o Trevor aparecem no corredor escuro. Esfaquear um familiar sem querer é bem mais fácil do que parece, ainda mais nesse breu completo. Na hora em que ele escutou passos no sótão, o certo era acordar a Tracy e entregar pra ela algo pra se defender, para que os dois pudessem ir juntos, verificar o que tá acontecendo. Até porque se o Ellison fosse nocauteado ou detido de alguma forma, o resto da família seria pega de surpresa, sem nem saber o que aconteceu. Isso sem contar, galera, que num país onde você pode comprar uma arma numa padaria qualquer, ter uma faca e um espeto de lareira para se defender de intrusos é muito estúpido. O Ellison é um escritor de crimes reais, sabe dos perigos, já deve ter feito os inimigos pelo caminho com os livros dele, e tá morando numa casa onde uma família inteira foi assassinada. O mínimo era ter uma escopeta dentro
dentro de casa e um sistema de segurança com câmeras e alarmes. Mas não, né? O cara vai investigar barulho no sótão com uma lanterninha de celular. E reparem que a Ashley leva uma xícara de café pro pai dela, e o Ellison simplesmente nem dá atenção pra garota. A menina tá tentando se conectar com ele, e o cara tá focado demais na investigação para perceber. Isso é o tipo de negligência que abre espaço para outra influência preencher o vazio, e se juntar com um sonho que ela teve, que ninguém perguntou o que era. A situação da Ashley tá cada vez mais preocupante. E a cereja do bolo é o Ellison assistindo aquela entrevista antiga, onde ele fala que faz de tudo para levar justiça às vítimas, e que odiaria escrever algo pela fama ou pela grana. E esse é o mesmo maluco que desligou o telefone na cara da polícia quando viu um livro dele de sucesso. Ele tá escondendo evidências de múltiplos homicídios, e arrastou a própria família para uma casa onde uma outra família foi finalizada. A única justiça que o Ellison quer é a que vem com um cheque. E agora recapitulando, né? Parem pra pensar no que esse cara já encontrou nessa casa e achou normal. Ele viu uma caixa com fitas de finalizações reais, um escorpião, barulhos do sótão, portas fechando sozinhas, uma cobra coral, desenhos feitos por crianças desaparecidas, caiu do sótão e sem contar a própria gravação dele caindo com as mãos puxando. E como que o cara vê uma coisa dessas e continua dormindo nesse lugar sem chamar um padre? Algumas horas depois, no meio da madrugada, o Ellison acorda escutando um som de máquina e vai até o escritório conferir o que está acontecendo. E chegando lá, ele descobre que o vídeo da família está rodando no projetor. O mais doido é que na hora em que ele pausa, o vídeo fica travado certinho no frame que o bug aparece no fundo do quintal, assim como nas imagens que ele imprimiu anteriormente. Aí ele percebe alguma coisa e compara a imagem com a vista que ele tem dali do escritório, pois é justamente a vista do local em que o bug apareceu. E assim que ele abaixa a foto, ele toma um baita susto ao ver um vulto entre os arbustos. Por isso, ele pega um taco de beisebol e vai até o lado de fora ver quem estava ali. Só que ao chegar nos arbustos, ele não encontra o tal do bug. Na verdade, ele vê o próprio Trevor completamente em choque no meio das folhas. Por isso, ele pega o garoto no colo e o leva para dentro de casa. Então, ele e a Tracy levam o garoto pro quarto, e o Ellison fala que precisa ir buscar algo que deixou lá fora. O problema é que no momento em que ele chega perto dos arbustos para pegar o bastão, um Rottweiler bem grande surge do nada e começa a rosnar para ele. Ou pelo menos é isso que o escritor pensa. Até porque na verdade, o cachorro está rosnando pros espíritos atrás do cara. E aí, seja por medo ou não, o animal para de rosnar e volta correndo pra escuridão. O engraçado é que depois desse encontro tenso, o Ellison volta correndo pra casa sem nem se importar com o bastão. Assim que ele volta pra dentro, a Tracy fala que tem algo estranho acontecendo, pois o Trevor não devia mais ter essas crises por conta da idade. Por isso ela sugere que o marido largue o livro e a família vá embora o mais rápido possível. Afinal, o Trevor e o Ellison estão piores do que nunca, já que o escritor nunca começou a beber tão cedo em uma história. Ela fala que claramente existe algo que o marido não está contando pra ela, e que isso tem afetado ele e o Trevor, e tudo que ela quer saber é porque o cara tem agido diferente. E aí, como é um mentiroso compulsivo, o Ellison fala que está desse jeito porque nunca entrou em uma história tão grande assim, e que isso pode ser uma virada de chave na vida dele e da família. Porém, a Tracy fala que ela não liga pra dinheiro, e pergunta por que ele entrou branco igual um fantasma dentro de casa agora há pouco. Então o homem explica que foi porque viu um cachorro enorme do lado de fora, e promete que só precisa de mais um pouco de tempo para terminar o livro, o que dá uma acalmada na mente da Tracy. Na manhã seguinte, o ajudante aparece na porta do Ellison para entregar alguns arquivos importantes, e aproveitando a oportunidade, ele pede para entrar rapidinho, algo que o escritor não vê nenhum problema. Lá dentro, o oficial deixa claro que não é um bobão de cidade pequena, e que sabe reconhecer quando alguns casos são interligados. Por isso ele diz que vai poder ajudar muito mais se o Ellison contar um pouco do que está fazendo. E vendo que o policial realmente quer ajudá-lo, o escritor mostra um mural de investigação atualizado, e deixa o ajudante confuso com tanta informação nova. No entanto, o Ellison explica que não faz a menor ideia de quem é o bug, e que é justamente isso que ele quer que o oficial descubra. Fora isso, ele diz que acha que esses crimes são mais ritualistas do que algo em série, pois além de serem cometidos em regiões diferentes, eles também começaram há mais de 40 anos atrás, em 1960. O mais impressionante é que em alguns casos, o assassino dopou as vítimas para deixá-las inconscientes. Assim as pessoas nem conseguiram mais lutar, e o responsável perdeu a necessidade de subjugá-las à força, o que deixou as coisas mais fáceis para o criminoso, que conseguiu usar alguns elementos facilitadores para acabar com a vida delas, como por exemplo, o tronco de árvore, o fogo e as gargantas riscadas e o afogamento. Assim que fica sabendo do afogamento, o oficial diz que o escritor nunca falou nada sobre isso. Porém, o Ellison não perde tempo explicando, e fala que a única ligação significativa entre os casos é que em cada um deles, o criminoso finalizou a família e levou uma criança embora. Fora, é claro, o símbolo estranho que tinha nas casas. Aí vendo o desenho, o policial fala que isso parece com ocultismo e recomenda que o Ellison ligue pro professor Jonas, que trabalha na universidade. Ele é um especialista em ocultismo e já ajudou a polícia em diversos casos, algo que deixa o Ellison animado, já que ele vai conseguir mais uma ajuda importante. E por fim, ele fala pro policial descobrir onde aquele afogamento na piscina aconteceu. Ao anoitecer, o Ellison volta pro escritório e decide
ver a fita Long Work 86. Nessa gravação, ele vê o criminoso do lado de fora da casa, filmando um casal brincando com a filha. Depois disso, o criminoso liga uma máquina de cortar grama e passa por cima dessas pobres pessoas, algo que assusta o Ellison pra caramba e até o faz passar mal. Mais tarde, ele acende um cigarro e entra em uma chamada de vídeo com o professor Jonas. O cara diz que é um grande fã do escritor e que sabe exatamente quais casos o Ellison está investigando, apenas com base na foto do símbolo que ele enviou. O professor fala que esse símbolo não tem nada a ver com os símbolos satanistas, com os pentagramas que os adolescentes fazem. Ele também deixa claro que conhece todos os casos que o Ellison está investigando, e explica que esse símbolo está associado à adoração de uma divindade pagã mesopotâmica, da época dos babilônios, conhecida como Bugou, o devorador de crianças. E assim como nos casos que o escritor está estudando, em que uma criança foi levada embora, nas histórias sobre essa divindade, ele consome a alma das crianças para sobreviver, e cada uma das histórias retrata uma forma que o Bugou engana as crianças, para levá-las do mundo físico para o próprio mundo inferior que ele domina. E qualquer tipo de adoração a essa divindade inclui um sacrifício de sangue ou devorar uma criança, mas em nenhuma das poucas vezes em que esse símbolo apareceu, ele teve alguma relação com alguma dessas histórias. Por isso, o Jonas acha que deve ser algo mais como um culto de iniciação do que ações reais de uma única pessoa. Mas na hora em que o professor termina de falar isso, ele consegue ver na cara do Ellison que tem mais coisas nessa história, e pergunta se teve mais um caso que ele ainda não falou. E quando o Ellison confirma, o Jonas pede pro escritor contar o que puder. Após essa reunião, o Ellison guarda tudo, tranca o quarto e vai dormir. Bom, e a escalada aqui é preocupante, porque o Trevor foi encontrado no meio dos arbustos, do lado de fora da casa, completamente em choque. Lembram que eu falei que o terror noturno pode levar a pessoa a fazer coisas perigosas, incluindo andar pela casa inteira? Bom, agora o Trevor tá saindo de casa. Se ninguém tivesse acordado, e se o Ellison não tivesse visto o vulto nos arbustos, aquele garoto podia ter continuado andando no escuro, atravessado a rua, caído em algum lugar e ninguém saberia até de manhã. E galera, aquele Rottweiler não tava rosnando pro Ellison, e sim pro que estava atrás do cara. Cachorros percebem ameaças que humanos simplesmente não captam. Eles ouvem frequências até 65 mil Hz, enquanto o ouvido humano para nos 20 mil, e o olfato deles é até 100 mil vezes mais sensível que o nosso. Em praticamente toda a tradição sobrenatural do mundo, desde o Egito até o Japão, os animais são considerados os primeiros a detectar a presença de entidades. O Ellison viu o cachorro rosnar para algo invisível atrás dele, e simplesmente voltou correndo para dentro, sem o bastão, e seguiu a vida. Esse é mais um sinal ignorado na lista que não para de crescer. E o policial merece um destaque aqui. Ele reconheceu os padrões entre os casos, pediu para entrar e ver a investigação, e ainda por cima recomendou o professor Jonas, que acabou sendo a peça-chave para identificar o que está acontecendo. Sem o ajudante, o Ellison nunca teria descoberto o nome do monstro, mas vamos ver se ele vai fazer algo com isso, né? E agora que o Jonas revelou com que o Ellison tá lidando, vamos falar sobre o tamanho do problema. O Bugou é uma divindade pagã mesopotâmica da época dos babilônios, e a diferença entre um demônio e um deus pagão é a mesma diferença entre um soldado e um general. O demônio segue regras, precisa de permissão, depende do medo e da falta de fé da vítima para atacar. O deus pagão faz as regras, ele não precisa da sua permissão para nada, não responde a nenhuma religião específica e pode brincar com os humanos como quiser. Um exorcismo que funcionaria contra demônios não faz nem cócegas num deus pagão, porque ele existia antes dessas religiões serem inventadas. E reparem no padrão que está se formando. Em cada um dos casos, a família foi finalizada e uma criança desapareceu. Isso aí não é dano colateral, é um objetivo. O Bugou não acaba com as famílias por diversão, ele faz isso para acolher crianças. Agora o que o Ellison precisa fazer nesse momento é não entrar em pânico e pesquisar. Pesquisar obsessivamente sobre o Bugou, sobre a mitologia babilônica e sobre como outras culturas lidaram com entidades desse nível. Porque saber o nome do inimigo é só o primeiro passo. O segundo é entender as regras dele. E o terceiro é descobrir se existem fraquezas. E uma coisa eu posso adiantar. Na história inteira da humanidade, entidades do nível do Bugou nunca foram destruídas. Elas foram contidas. O Zeus não destruiu os titãs. Ele prendeu eles no Tártaro. O Odin não destruiu o lobo Fenrir. E sim acorrentou ele com uma corrente feita de 6 ingredientes impossíveis. Os sacerdotes egípcios não destruíram a Pep, a serpente do caos. Eles faziam um ritual diário para manter ela fraca o suficiente para não ser uma ameaça. Era uma manutenção cósmica perpétua. Se o Bugou é uma divindade com séculos de existência, a resposta provavelmente não é tentar acabar com ele, é encontrar uma forma de contê-lo. E para isso, o Ellison precisa de muito mais informação do que ele tem agora. Então, no final das contas, galera, o Ellison agora tem um nome, tem um especialista disposto a ajudar e tem todas as peças à mesa. O Jonas é provavelmente a pessoa mais importante dessa história inteira, porque é o único conhecimento para montar uma defesa real contra o Bugou. Mas conhecendo o Ellison, em vez de ligar de volta pro Jonas e pedir tudo sobre a mitologia, as fraquezas e as regras do Bugou, esse cara vai guardar o que descobriu, trancar o escritório e dormir achando que tudo vai se resolver sozinho. Algumas horas
horas depois, no meio da madrugada, o Ellison escuta o som do projetor ligando e corre pro escritório. Chegando lá, ele encontra o projetor ligado, passando o vídeo da família da árvore outra vez, o que deixa o coitado completamente em choque. Por isso, ele desliga a projeção e pega o taco de beisebol para investigar se alguém entrou na casa. O problema é que conforme ele vai andando pelos corredores escuros, vários espíritos de crianças vão aparecendo atrás dele, quase como se quisessem dar um susto no cara. No entanto, ele não vê nenhuma delas, e apenas escuta batidas e o barulho do piso rangendo. De repente, o projetor é ligado mais uma vez, e o Ellison vai até lá desligar. Então ele dá uma olhada nos quartos do Trevor e da Ashley, para ver se algum deles está ligando o projetor, e descobre que os dois ainda estão dormindo. Só que não, né? Pois na verdade, a Ashley estava acordada olhando pro espírito da Stephanie, que estava bem ao lado da cama dela, perto de um desenho da família Stevenson na árvore, e do rosto do Bugou. Aí, sem saber o que está acontecendo, o Ellison tranca todas as portas e janelas, e se senta para descansar um pouco, mas ele acaba pegando no sono, e só acorda na manhã seguinte. Então ele vai até o escritório verificar como estão as coisas, e descobre que tudo parece completamente normal. Mais tarde, o Ellison chama o policial ajudante para os dois terem uma conversa mais pessoal, e o escritor questiona se pode fazer algumas perguntas, sem que o oficial queira saber mais do que deveria. Afinal, agora os dois são praticamente amigos. E quando o policial concorda com isso, o Ellison pergunta se tinha algo de estranho com os Stevensons antes deles serem finalizados, se teve alguma reclamação deles, ou quem sabe, algo inexplicável que foi descoberto durante as investigações. Aí, vendo o jeito do Ellison, o policial entende que o cara está escondendo alguma coisa, e que não quer falar sobre isso. Por isso ele pergunta se pelo menos a esposa dele está sabendo o que aconteceu, ou se ela pelo menos tem noção de quem era essa casa. E quando o Ellison fala que ela não tem a mínima ideia, o ajudante dá risada, dizendo que não vai querer estar por perto quando ele for contar. Porém, o oficial para rapidamente, e pergunta se o escritor viu algo estranho ou assustador na casa. E em resposta, o Ellison fala que realmente viu algo assim, mas que definitivamente não acredita em sobrenatural, algo que o policial fala que é bem óbvio, visto que ele se mudou para uma residência onde 4 pessoas foram brutalmente finalizadas. Além disso, o ajudante fala que nunca foi relatado nada de errado com os Stevensons, e que na visão dele, o Ellison está passando por todo esse estresse por conta do quão envolvido ele está na história. Afinal, ele se mudou para a casa das vítimas, começou a mergulhar nessas histórias e descobriu coisas extremamente perturbadoras, e sem contar que ele está bebendo e provavelmente está entrando em parafuso, tentando processar tudo. E ouvindo essas coisas, o Ellison fala que o policial não parece acreditar muito em acontecimentos sobrenaturais. No entanto, o ajudante retruca, dizendo que acredita 100% e que jamais passaria uma noite sequer nessa propriedade. Afinal, ele não é maluco. Mas pelo menos, ele para de falar rapidamente e diz que o Ellison deveria sair dali para limpar a mente. Por isso, o escritor decide falar a verdade e revela que na noite passada sentiu que tinha alguma coisa na casa e que acordou sentado no sofá com um taco de beisebol na mão, algo que o policial diz que faz sentido, levando em conta o passado da residência. E na opinião dele, quanto mais tempo a família ficar ali, pior vai ser. Mais tarde, o Ellison está trabalhando, quando de repente escuta a Tracy brigando com a Ashley. Então ele vai ver o que aconteceu e descobre que a garota pintou a parede de fora do quarto, algo que era proibido. Só que quando ele pergunta por que a Ashley fez isso, a garota responde que queria fazer um retrato da Stephanie no próprio quarto, e não conseguiu porque a Stephanie não deixou. Afinal, aquele costumava ser o quarto dela, e a Ashley deixa bem claro que a Stephanie é a garota que morava ali antes deles, e que o livro do Ellison é sobre a família dela. Aí, na hora em que fica sabendo que o Ellison mentiu pra ela sobre a residência, a Tracy fica putaça, manda a filha ir pro quarto e puxa o marido pra um canto pra dar uma bronca nele por ter mentido. No entanto, o homem usa toda a cara de pau que tem pra dizer que a Tracy tinha perguntado se eles moravam a 2 casas do local do crime, o que não é o caso, né? Além disso, o Ellison também fala que ela está brava por nada, já que ali não aconteceu nenhum crime, algo que parece dar um alívio pra Tracy. Mas então o escritor fala que a casa está limpa, porque o crime foi cometido no quintal, e isso deixa a mulher ainda mais brava, dizendo que essa é uma das maiores idiotices que ele já fez. E pra se justificar, o cara explica que essa é a residência mais barata perto do crime que ele ia investigar. Isso tudo faz as coisas parecerem extremamente doentes pra Tracy, afinal os filhos estão desenhando pessoas mortas, e ele ainda deixou a Ashley brincar na árvore em que tudo aconteceu. Por isso, ela pergunta se o marido tem ideia do problema que ele meteu à família dessa vez, e se existe algo que o cara não faria para terminar o livro. E como o Ellison não responde, fica bem claro que ele coloca o trabalho acima de tudo. Porém, ele também se defende falando que a pior coisa que pode acontecer com as crianças é sentirem empatia e desenharem algumas pessoas mortas. E aí, a partir disso, a Tracy começa a descascar o cara, falando sobre como ele é um irresponsável e basicamente arrasta todo mundo junto pra merda com ele. E quando o Ellison tenta se defender, dizendo que está fazendo isso pela família, ela diz que isso é pura besteira e que ele faz isso por si mesmo, pois existem muitas formas de gerar dinheiro pra família. E é nessa hora que o Ellison é honesto pelo menos uma vez na vida dele e fala que não pode fazer outras coisas, porque escrever é o que dá sentido pra vida dele e que esses livros são o legado que ele vai deixar pra trás. Então a Tracy fala que o que dá sentido pra vida dele é a família, que o legado são os filhos, e sai
da sala sem olhar pra trás, deixando o escritor com cara de bunda. Ok, galera, a essa altura, o Ellison deveria pelo menos desconfiar de que tem algo sobrenatural acontecendo na casa. O projetor se ligou sozinho 2 vezes, e ele ouve passos sem encontrar ninguém. E agora, espíritos de crianças aparecem atrás dele nos corredores. E se ele parasse um segundo para pensar, uma solução simples seria usar a câmera do celular. Se tem algo invisível andando pela casa, filmar os corredores enquanto ouve os barulhos poderia revelar o que tá ali. E se tivesse câmera de segurança na casa, ele nem precisaria estar andando no escuro com um taco de beisebol. As câmeras captam o que o olho humano não vê, e ele teria a prova concreta de tudo o que está acontecendo em vez de ficar na dúvida entre paranoia e realidade. O cara é um investigador de crimes reais. Ele deveria saber que quando seus olhos não captam algo, você usa a tecnologia para compensar. E o Ellison e a Tracy deveriam estar checando o quarto da Ashley regularmente, porque se tivessem olhado direito, eles teriam visto o desenho do Bugu ali do lado da cama. A mesma entidade que aparece em todas as cenas de crime, agora tá no quarto da filha deles. E a situação dela já passou do ponto de prevenção. A menina tá se comunicando ativamente com espíritos e tratando eles como amigos. E se essas imagens têm algum tipo de influência sobre as vítimas, o mínimo seria apagar esse desenho, tirar qualquer material relacionado ao caso do alcance dela e não deixar essa garota sozinha no quarto à noite. É claro que isso não resolve o problema, mas corta o acesso e tira ferramentas da mão do Bugu. E o mais frustrante é que o Ellison tem um aliado oferecendo ajuda e desperdiça. O ajudante pergunta se ele viu algo estranho na casa, e o Ellison admite que sim, mas descarta na hora que seja algo sobrenatural. O cara tá sentado na frente de um policial que acredita no sobrenatural e que conhece o professor Jonas. Em vez de abrir o jogo e pedir pro ajudante trazer o Jonas ou algum especialista pra vir até a casa, o Ellison continua bancando o cético. Se o cara contasse tudo pro ajudante e pra Tracy, teria 3 pessoas pensando em soluções, em vez de uma só tentando resolver algo que sozinha não vai dar conta. E aqui, galera, a Tracy tem toda a razão do mundo em ficar putaça. A defesa que o Ellison usa é simplesmente patética. A Tracy tinha perguntado se eles moravam a 2 casas do local do crime, e tecnicamente isso não é o caso, porque eles moram dentro do local do crime. O cara transformou uma mentira por omissão numa verdade técnica para se safar, e isso mostra exatamente o tipo de pessoa que o Ellison é. Ele não é só irresponsável, ele é calculista com a própria família. A Tracy tem todo o direito de descascar ele. Agora, ao mesmo tempo, lembram que a Tracy tem aquele sono pesado, né? Não melhorou em nada. O projetor ligou sozinho 2 vezes na mesma noite. O Ellison anda todas as noites pela casa no escuro, batendo em várias coisas, e a mulher simplesmente não acorda. Eu quero esse nível de isolamento acústico do quarto desse casal no meu escritório, porque é simplesmente sobre-humano. Se ela tivesse um mínimo de sono leve, teria descoberto o que o Ellison faz de madrugada há dias. E o pior de tudo é quando a Tracy pergunta se existe algo que o Ellison não faria para terminar o livro, e o cara não responde. O silêncio dele é a resposta mais honesta que ele deu até agora. Não parece existir limite, e a gente já viu isso em cada decisão que ele tomou até aqui. Os filhos dele estão desenhando pessoas mortas, se comunicando com fantasmas e tendo colapsos noturnos, e a prioridade do Ellison continua sendo o livro. E quando ele diz que escrever é o que dá sentido à vida dele, e que os livros são o legado que ele vai deixar pra trás, a Tracy acertou em cheio, quando falou que o legado dele são os filhos e não os livros. E a verdade é que o Ellison sabe disso. Ele sabe que a Tracy tá certa, mas o ego dele é grande demais para aceitar. Mais tarde, a Tracy coloca a Ashley para dormir, explica que a briga não tem nada a ver com a criança e vai até o escritório do Ellison, onde encontra o cara dormindo no sofá, assistindo uma gravação de quando ele foi entrevistado em rede nacional e estava falando sobre a família. Por isso ela acorda o marido e o chama para ir dormir na cama. O problema é que algumas horas depois, no meio da noite, alguém entra no quarto do casal e joga uma luz de lanterna no rosto do Ellison. Porém a luz apaga e a pessoa desaparece no momento em que o escritor acorda por conta do barulho do projetor ligando. E aí, como de costume, ele vai até o escritório para desligar o aparelho. O estranho é que ao chegar lá, ele descobre que o projetor sumiu do escritório. Por isso ele continua procurando pela casa e vê que o som estava vindo de dentro do sótão, que está aberto. O bizarro é que ao subir a escada para ver o que tinha ali, ele encontra todos os espíritos das crianças reunidos assistindo a fita do Bugu. Então ele toma um baita cagaço e cai a escada abaixo. Logo em seguida, as fitas e o projetor também são jogados para baixo, e o Ellison não perde tempo antes de queimá-los do lado de fora da casa. A Tracy aparece nessa hora para ver o que o marido está fazendo, e o escritor diz para ela pegar as crianças imediatamente e levá-las pro carro, pois eles estão indo embora dessa residência. E como o homem parece estar falando sério, a Tracy não perde tempo e vai fazer o que ele mandou. Após isso, a família sai de casa sem nem mesmo olhar para trás, com o Ellison dirigindo o mais rápido que pode, para se afastar dessa cidade. No meio do caminho, a família até acaba sendo parada pelo xerife, porém o escritor fala que só está dirigindo rápido assim porque quer seguir o conselho do próprio xerife e ir embora da cidade sem olhar para trás. E quando o xerife pergunta se algum morador ameaçou a família do cara para expulsá-los, o Ellison deixa claro que só quer ir embora com a família e deixar tudo para trás, incluindo a história do livro, pois ele vai parar de escrever. Aí, sabendo disso, o xerife decide liberar o cara para que ele possa seguir o caminho e até pede um autógrafo. No dia seguinte, a
a família volta pra casa antiga deles e já começa a arrumar as coisas pra se estabelecerem. O problema é que durante a noite, ele recebe algumas imagens e entra em chamada de vídeo com o professor Jonas pra saber o que elas são e o que significam. Então, o professor explica que elas são os últimos arquivos restantes da imagem do Bughuul e das suas histórias, pois a maioria delas foi queimada há muitos anos atrás. E o Ellison fica curioso e pergunta por que as imagens eram queimadas. Então, o Jonas revela que os antigos acreditavam que o Bughuul morava nas imagens e podia influenciar as pessoas que vissem o rosto dele, principalmente as crianças. Ou seja, essas imagens são praticamente um portal para o mundo da divindade pagã. Ouvindo isso, o Ellison começa a ficar agitado e pergunta se tudo era encerrado quando a imagem fosse queimada. No entanto, o Jonas não entende muito bem porque o cara está desse jeito e questiona que tipo de livro o escritor está fazendo. Então o cara fala que nem sabe mais se existe um livro, encerra a chamada e exclui as imagens que recebeu. Nessa hora, ele recebe uma chamada do policial ajudante, porém ele recusa e sobe até o sótão, onde fica completamente assustado ao encontrar mais caixas de papelão. Então ele dá uma verificada nelas e fica completamente apavorado ao perceber que as fitas e o projetor estavam ali dentro. Pra piorar ainda mais, assim que o Ellison derruba a caixa, ele vê um envelope contendo as versões estendidas de cada uma das fitas. Aí ele pega essas fitas e começa a editá-las para conseguir assistir. Nesse momento, ele recebe outra chamada do ajudante e atende perguntando qual é o problema. Em resposta a isso, o policial fala que o problema é justamente que eles se mudaram e explica que após compilar todos os dados que o Ellison pediu para ele encontrar, o cara descobriu que todas as famílias finalizadas moravam na casa que antigamente era da outra família, que também foi eliminada. E isso se estende até a primeira família morta, lá em 1966. E como o cara acabou de se mudar da última casa na linha cronológica, ele e a família podem estar sendo os próximos alvos desse assassino. Sabendo disso, o Ellison agradece a ajuda antes de desligar e vai assistir as fitas estendidas. E o mais assustador é que nessas fitas, ele descobre que os responsáveis pelos crimes são justamente as crianças que desapareceram. E sempre que eles terminam de finalizar os familiares, os capirotinhos vão até a frente da câmera e colocam um dedo indicador na frente da boca, mandando ficar em silêncio. O estranho é que além de ficar chocado com essa descoberta, o Ellison também começa a sentir tontura. Então ele vai dar uma olhada na xícara de café e vê que no fundo dela tem um líquido verde fluorescente. E aí ele pega o bilhete que foi entregue pela Ashley quando ela levou o café e vê que está escrito: "Boa noite, papai". Nessa hora, o coitado não consegue mais ficar de pé e cai no chão com a boca espumando. De repente, a Ashley aparece atrás dele e fala que gostou que o Ellison tenha deixado os filmes mais longos, pois parecem melhores assim. Algum tempo depois, o Ellison acorda amarrado no chão da sala e vê que o Trevor e a Tracy estavam ali perto sem conseguirem se mexer. E antes que ele possa pensar em qualquer coisa, a Ashley se aproxima segurando um machado e uma câmera e fala que vai fazê-lo ficar famoso novamente. Então ela começa a gravar e usa o machado para acabar com a própria família. Depois disso, ela vai até a frente da câmera, manda a gente ficar quietinho e mostra que andou pintando todas as paredes da casa usando o sangue dos parentes. No finalzinho da fita, as outras crianças desaparecidas também surgem e ficam paradas na frente da câmera. Aí mais tarde, enquanto a Ashley deixa a fita rodando, ela pega aquela tampa de caixa e desenha a forma que ela finalizou os próprios pais, que no caso foi desmontando eles. Assim que a garota termina de desenhar, ela vai até a frente do projetor, encara as crianças desaparecidas e é levada embora pelo Bughuul, que conseguiu mais uma vítima e preparou o cenário para continuar atraindo ainda mais crianças. Bom, e é aqui que tudo desmorona, né galera? Simplesmente apareceu um grupo de fantasmas dentro da casa do Ellison, e a reação dele é a primeira decisão certa que ele toma desde o começo: queimar as fitas e ir embora. O problema é que ele fez isso tarde demais e da forma completamente errada. Lembram que eu falei que as entidades do nível do Bughuul nunca foram destruídas, elas foram contidas? Na Babilônia antiga, existia um ritual chamado Maklu, que era uma contra-magia, onde sacerdotes criavam efígies do inimigo e as destruíam ritualmente enquanto invocavam os deuses superiores como autoridades legais. A diferença entre o Maklu e o que o Ellison fez é que o poder não vem do fogo, vem da intenção e da autoridade por trás. O Ellison jogou as fitas no fogo como quem joga no lixo. Não teve um ritual, teve zero intenção e nenhuma autoridade. As fitas são um sintoma e não a doença. Então o que ele deveria ter feito nessa hora? Primeiro, era acordar a Tracy e contar tudo. Afinal, a Tracy é a pessoa mais sensata dessa família. Se ela soubesse a verdade, teria ajudado a tomar decisões melhores em vez de ficar no escuro, principalmente se ela soubesse do padrão de mortes. A segunda coisa era ligar por Jonas naquela mesma noite e descrever exatamente o que viu. O Jonas é a única pessoa com conhecimento para interpretar essa situação, e a orientação dele poderia mudar completamente os próximos passos. E a terceira coisa era ligar pro oficial. Depois que o Ellison foi embora, o cara passou o dia inteiro tentando ligar pra ele. Então essas três coisas juntas teriam dado ao Ellison as ferramentas para agir com estratégia, em vez de fugir no pânico. E a ironia mais cruel do filme inteiro é que ao voltar pra casa antiga, o Ellison achou que estava salvando todo mundo, só que ele fez tudo isso sem entender as regras do inimigo. E sem as regras, qualquer decisão
decisão é um tiro no escuro, e esse tiro acertou a própria família dele. E a prova definitiva de que queimar não adiantou de nada é que as fitas e o projetor reapareceram no sótão na antiga casa, intactos, como se nunca tivessem sido destruídos. O Bughuul não depende dos objetos físicos, os objetos que dependem dele. E a segunda conversa com o Jonas confirma tudo. Segundo os cristãos primitivos, o Bughuul morava nas imagens, e elas funcionavam como portais para o mundo dele, e eram especialmente perigosas para as crianças. Agora o mecanismo inteiro faz sentido. O símbolo é a porta de entrada. As fitas alimentam o poder dele cada vez que alguém assiste, e as crianças são o alvo porque são as mais vulneráveis a essa influência. E agora que a gente sabe como ele funciona, dá pra finalmente testar as ideias que eu pesquisei de diferentes culturas contra as regras específicas dele. A primeira vem do Egito Antigo e se chama Damnatio Memoriae. Se os egípcios quisessem destruir alguém de verdade, eles apagavam o nome da pessoa, cinzelavam dos templos, destruíam as estátuas, removiam das listas reais. Eles acreditavam que o nome era parte da alma, e sem um nome, a entidade perdia a conexão com a realidade. Então, aplicando isso no Bughuul, se ele mora nas imagens, destruir as imagens, os filmes, os símbolos e todo o registro dele seria como demolir a casa de alguém. Ele ficaria sem um portal e sem um acesso ao nosso mundo. O problema é que na prática é quase impossível, porque as crianças fantasmas podem redesenhar o símbolo a qualquer momento. A segunda ideia vem da mitologia hindu. Tinha um ser chamado Hiranyakashipu, que conseguiu uma bênção que o tornava praticamente invencível. Ele não podia ser finalizado por um humano ou animal, de dia ou de noite, dentro ou fora de casa, por arma ou sem arma. Até que Vishnu apareceu como Narasimha, meio homem, meio leão, e o pegou no limiar da porta, ao entardecer, com as garras. A lição é que toda invulnerabilidade tem brechas, e a derrota vem de encontrar o espaço entre as condições. E o Bughuul tem brechas claras. Ele só pode possuir crianças, o que significa que adultos são completamente imunes. Ele precisa de imagens para cruzar por nosso mundo, o que significa que sem imagem, ele tá preso do outro lado. E se ele fica mais forte quando é visto, existe a possibilidade real de que ele fica mais fraco quando ninguém tá olhando. E a terceira é a mais interessante. A boca do Bughuul foi selada com cinzas pelo próprio irmão Moloch, como punição por ter copiado seus rituais de sacrifício. Ele é literalmente mudo. Em várias tradições antigas, o som é considerado a substância mais poderosa do universo, capaz de criar e destruir uma realidade. Se o Bughuul foi cortado do canal sonoro, e por isso ele depende de imagens como canal alternativo, os ataques baseados em som e vibração atingiriam exatamente o ponto cego dele. E por falar em Moloch, tem um detalhe sobre a relação entre esses dois que é fundamental para entender o Bughuul. Moloch era um deus cananeu associado ao sacrifício de crianças, onde os pais entregavam os próprios filhos como oferenda. O Bughuul inverteu isso completamente. Ele faz os filhos sacrificarem as próprias famílias. É a subversão perfeita do papel do sacrifício. E é exatamente o que a gente viu acontecer aqui. E o Ellison comete o que talvez seja o erro mais idiota de todos: rejeitar a ligação do ajudante. A informação que salvaria a família dele estava a um toque de distância, e ele ficou ignorando o tempo todo. Se ele tivesse atendido na primeira chamada em vez de recusar, teria ganho tempo crucial para agir. Com a informação do padrão e o conhecimento do Jonas sobre os portais, o plano seria claro: proteger as crianças imediatamente, cercar elas de adultos que são completamente imunes à possessão e destruir todas as imagens ao alcance, e manter o Jonas como um consultor permanente. Isso não é garantia de vitória, mas é infinitamente melhor do que ignorar o telefone e depois ir assistir às fitas. Mas falando das notas, o Ellison tinha um ego acima de tudo, do começo ao fim. Ele teve todas as ferramentas na mão e conseguiu desperdiçar todas. Quando finalmente agiu certo, ele fez sem entender as regras do inimigo. Ele não é um vilão clássico, e sim um narcisista que transformou a família em dano colateral. Nota 2 pro Ellison. A Tracy é a mais sensata da família. Ela acertou em tudo que confrontou, mas ela tem um sono tão pesado que chega a ser sobrenatural. E também nunca checou o quarto da Ashley, onde ela teria visto o desenho do Bughuul. Nota 6 pra Tracy. O ajudante é o mais competente do filme. Ele compilou os dados, descobriu o padrão e insistiu em ligar mesmo sendo rejeitado. Ele começou como um fã querendo autógrafo e acabou sendo o único que tentou salvar a família. Nota 8 pro ajudante. O Jonas foi a peça mais importante e mais subutilizada. Ele tinha um conhecimento para montar uma defesa real, mas o cara é reativo. Ele só responde quando perguntam pra ele. Nota 7 pro Jonas. Agora falando do Bughuul, essa é uma divindade pagã que faz as regras. Ele criou uma armadilha perfeita. Ficar na casa é ruim, e sair é a ativação da maldição. E ele usa as crianças para fazer coisas grotescas, e a maioria das pessoas acabam não fazendo essa conexão. Nota 9 pro Bughuul. Só que a história não termina aí, porque o Bughuul ainda tem mais vítimas pra fazer. Agora passamos pra uma fita em que 3 pessoas com sacos de pano na cabeça são amarradas em cruzes no meio de um milharal. Então a criança que está gravando acende um caminho de fogo que vai até as vítimas e acaba com a vida delas de uma maneira bem cruel. Nessa hora, o Dylan acorda totalmente assustado por conta do pesadelo e percebe que os cabides do guarda-roupa estão se mexendo como se tivesse alguém ali. Por isso ele se esconde embaixo da coberta e depois tenta dar mais uma espiadinha pra saber se tinha algo na escuridão. E como o rosto de um membro do Slipknot surge do nada, o garoto se esconde mais uma vez, mas aí isso acontece.
Na manhã seguinte, vemos o policial ajudante. Mas galera, antes de continuar, deixa só eu explicar uma coisa. Esse cara que ajudou o Ellison não tem um nome, e como ficaria repetitivo ficar chamando ele apenas de ajudante, eu vou dar o nome de John aqui pro coitado. Mas esse aqui não é o nome dele, beleza? Com isso dito, o John vai até o confessionário de uma igreja para conversar com o padre Rodrigues. Mas desde o começo fica bem claro pro padre que ele nunca fez algo assim, pois ele nem chega falando a clássica frase, perdoe-me padre, pois eu pequei. E pra ser mais claro, o assistente explica que realmente nunca fez nada disso, e que estava ali apenas porque não sabia com quem mais conversar. Assim que o padre escuta isso, ele tira a janelinha que separa o confessionário e dá uma olhada na cara do John, percebendo na hora que ele é o policial que estava trabalhando no caso do Ellison, e fica querendo saber se essa conversa tinha a ver com isso. Então, o assistente explica que não está mais na polícia, e pergunta se as coisas que ele confessar vão ficar entre os dois, igual o sigilo de advogado e cliente. E apesar de dizer que é mais ou menos assim, o padre também manda o cara não confessar nada que não possa ser falado, ou seja, nada criminoso. Sabendo disso, o John pergunta se o padre acredita no mal, algo que o Rodrigues entende rapidamente se referir a demônios, fantasmas e o próprio diabo, e que provavelmente tem a ver com o caso do Ellison. Por isso, ele pergunta o que o ex-policial descobriu. Em resposta a isso, o John fala que não tem certeza e que não pode explicar, apenas sabe que é algo de outro mundo e que quer dar um jeito de impedir essa entidade. Porém, o padre deixa claro que não sabe o que dizer pra ele, pois pegar uma cruz e água benta e ir tentar exorcizar a criatura não vai funcionar, pois na opinião dele, o mal não pode ser parado. A única coisa que o assistente pode fazer é proteger as coisas que têm que ser protegidas e ficar fora disso. Afinal, seja lá o que for isso, essas coisas servem apenas para atrair homens igual o John. Só que essa resposta deixa o ex-policial bem desanimado, já que ele tem certeza de que o que aconteceu com os Oswald vai acontecer novamente, sendo que a única dúvida é quando e onde. Mais tarde, a Courtney Collins está fazendo compras com os dois filhos, o Zack e o Dylan, quando de repente percebe que um cara esquisito está encarando ela de uma maneira bem suspeita. Porém, apesar dessa estranheza, ela continua agindo normalmente. Isso até que de repente, ela vê o cara tirando uma foto dela e lembra os filhos do código secreto que eles têm, que serve para avisar quando os dois precisam sair correndo pro carro. Nesse momento, a Courtney vê o cara estranho passando na frente dela novamente e usa o código para sair correndo junto com os filhos. Isso tudo enquanto é perseguida pelo esquisitão. A sorte dela é que o segurança aparece para ver o que está acontecendo e ela consegue pensar rápido e dizer que o doidão tocou em um dos meninos. Essa mentira permite que ela fuja da loja e ainda faz o segurança impedir que o cara continue perseguindo a família. Após isso, os três voltam para casa e a Courtney percebe que o Dylan não entrou igual o irmão, o que faz ela perguntar se está tudo bem com o menino, mas ele apenas dá uma encarada no barracão e não responde nada. Por isso, a mulher pensa que está tudo bem, diz que vai precisar terminar o trabalho e pergunta se os irmãos podem fazer a janta, algo que o Dylan não vê nenhum problema. Paralelo a isso, o John está em um escritório falando com o que parece ser uma corretora de imóveis, para saber sobre a casa dos Jacob, que é justamente a casa em que a Courtney mora com os filhos. O John pergunta se a casa ainda está à venda e se alguém morou lá após os Jacob, pois o cliente dele está muito interessado na propriedade, mesmo sabendo do que aconteceu no local. O estranho é que, de acordo com a imobiliária, a casa ainda está à venda e ninguém morou na residência após o acontecimento, o que deixa o assistente bem feliz. Por isso, ele agradece o atendimento, desliga a chamada, junta alguns pontos no mural de investigação e vai embora do escritório em que ele passa os dias investigando os casos relacionados ao Bughuul. O curioso é que em um dos jornais pendurados no mural, é possível ver que depois da tragédia, alguém colocou fogo na casa em que o Ellison morava. Ao mesmo tempo, a Courtney está arrumando uma cadeira no barracão, quando de repente ela começa a ouvir algumas batidas estranhas vindo de algum canto. Então ela vai investigar e acaba apenas encontrando o que parece ser um recipiente de aço escondido. Mas antes que a mulher consiga pegá-lo, o Dylan aparece para avisar que a janta está pronta. O bizarro é que após falar isso, o garoto fica todo imobilizado e começa a encarar o chão com muito medo, algo que a Courtney acha muito estranho. Por isso ela tenta acalmar o garoto, dizendo que ele não precisa ter medo de nada e que esse é apenas um prédio velho. O que ela não sabia é que de alguma forma, o Dylan estava vendo o chão se encher de sangue. Mas como o menino não quer ficar mais ali, ele apenas fala que sabe e vai embora correndo. Após isso, a Courtney termina o trabalho e volta para dentro de casa para colocar os filhos para dormir. E durante uma conversa com o Zack, o adolescente pergunta quanto tempo eles vão ficar ali, pois desde que se mudaram, o Dylan tem agido muito estranho. Sabendo disso, a Courtney fala que o Dylan vai voltar ao normal e que para isso, ele só precisa de um pouco de ajuda do irmão, pois ela não pode fazer as coisas sozinha. Depois de conversar com o Zack, a Courtney decide dar boa noite pro Dylan, porém ela percebe que o garoto já parece estar dormindo e apenas vai embora sem acordar a criança. Só que logo após ela sair, um espírito chamado Milo aparece ao lado da cama do Dylan e o chama para ir ver uma coisa. Afinal, a Courtney vai voltar a trabalhar e ficará algumas horas fora da casa. Porém, como o Dylan parece ter algum receio de fazer isso, o Milo joga aquela velha cartada, perguntando se o garoto não confia nele. Dessa forma, ele consegue convencer o Dylan e o leva até o porão da casa. Lá embaixo, o espírito abre a caixa e tira um disco de vinil e um projetor com vitrola, o que deixa o Dylan
Dylan curioso para saber como o esquisitinho sabia que aquilo estava ali. Então o Milo fala que foi ali que ele deixou e começa a montar o projetor. Nesse momento, um espírito chamado Ted aparece ali e mostra a fita que ele fez chamada Viagem de Pesca. Aí depois que o Milo coloca o disco para tocar na vitrola, o Ted coloca a fita no projetor e começa a rodar a filmagem. Nessa gravação é mostrada a família do menino se divertindo no rio, pescando e dando alguns tiros. Isso até que a filmagem muda do nada para uma cena assustadora, em que as 4 pessoas estão amarradas de cabeça para baixo em cima da água, e do nada, crocodilos saltam para comer as vítimas. A questão é que mesmo com o Milo dizendo pro Dylan ficar quieto e continuar assistindo, o garoto fala que não devia estar vendo isso, e volta correndo pro quarto, onde se joga embaixo da coberta para passar o resto da noite. Ok galera, vamos lembrar de uma coisa. O John era o assistente que ajudou o Ellison no caso que ele estava investigando. O cara foi prestativo, inteligente, cruzou dados e juntou as peças. E foi ele que achou o padrão do Bughuul. Só que agora, a situação é completamente diferente. O Jonas, que era o especialista, deveria estar ajudando o John. O padre Rodrigues deixa claro que a cruz e a água benta não funcionam. E o John tá completamente sozinho. Ele não tem uma rede de apoio, não tem ninguém de backup para ajudar se der um problema, e não tem um especialista sequer para consultar. O cara tá num server PVP solo, contra uma entidade que devora famílias inteiras. E o primeiro erro tático tá justamente aí. O John vai no confessionário pedir ajuda contra uma entidade pagã. O Bughuul não é um demônio cristão, e o próprio padre fala isso na cara dele. E o John fica desanimado, como se não tivesse outras opções. Só que um ex-policial deveria saber que quando uma fonte não funciona, você procura outra. E o Jonas não deveria ser o único cara nos Estados Unidos inteiro que entendia dessas coisas, né? Universidades têm departamentos de antropologia, existem pesquisadores de folclore e historiadores de religiões pagãs. O conhecimento tá lá fora. O John só não foi atrás. Em vez de ficar meses queimando casas no escuro, o cara poderia ter usado o mural de investigação que ele já tem para montar uma rede de apoio real. E agora falando da Courtney, eu preciso ser sincero com vocês. A mulher é esperta para certas coisas. O código secreto com os filhos, o pensamento rápido no mercado para enganar o segurança, isso é preparação tática de quem já vive fugindo. A Courtney sabe sobreviver de ameaças que ela conhece. O problema é que essa competência não se estende porque ela não entende. O Dylan paralisa de medo 2 vezes, e a resposta da Courtney é dizer que é só um prédio velho. O Zack, que é o irmão, percebe que o Dylan tá agindo estranho, e a Courtney terceiriza pro adolescente, falando que o Dylan só precisa da ajuda do irmão. É o mesmo padrão da Tracy no caso dos Oswald, a mãe sobrecarregada, que não percebe o que tá acontecendo debaixo do próprio teto. E se analisarmos bem, o Bughuul tá operando diferente aqui. No caso do Ellison, o cara achou as fitas sozinho e começou a assistir por curiosidade. O ego de escritor fez o trabalho do Bughuul, só que aqui não tem nenhum adulto vasculhando a casa. Então o Bughuul muda de estratégia e manda as crianças fazerem um recrutamento. O Milo espera a mãe sair para trabalhar, joga a cartada do Confia em Mim e leva o Dylan pro porão para assistir tudo. E pelo menos, o Dylan teve o instinto certo e saiu correndo depois da primeira fita. Só que ele não conta pra ninguém o que viu, e esse recrutamento tá só começando. Na manhã seguinte, o John vai de carro até a propriedade dos Jacob e tira 2 galões de gasolina para atacar fogo na propriedade. O problema é que logo após sair do carro, ele dá de cara com o Zack, que sai correndo e gritando pela mãe. Vendo isso, o assistente não perde tempo e esconde rapidamente os galões de gasolina para conseguir se explicar. Nessa hora, a Courtney se aproxima full putaça, gritando que aquela é uma propriedade privada. O John até tenta falar que a casa está listada como à venda, porém a Courtney fala que isso não importa e que ele não deveria estar ali. Por isso, ela pergunta o que o cara está fazendo no quintal dela. O problema é que na hora que o John responde que é um investigador particular, a Courtney parece entender algo da maneira errada e começa a xingar o cara, querendo saber como ele a encontrou e se o doidão do mercado era parceiro dele, além de também falar que ele não vai levar os filhos dela. Mas como o John parece ser uma pessoa bem razoável, ela pergunta se não pode pagar o cara de alguma forma pra falar que ele nunca os viu. E ouvindo isso, o John fala que um cafezinho já seria bom, afinal ele viajou bastante pra chegar até ali, e aparentemente aconteceu um grande mal entendido. Já na parte de dentro da casa, o John toma um cafezinho e pergunta se a mulher conhece o Ellison Oswald, algo que ela concorda na hora, afinal o que aconteceu com ele foi divulgado em todo lugar. Sabendo disso, o John explica que os dois eram amigos, e que ele estava ajudando o cara a escrever um livro antes da tragédia acontecer. Ouvindo isso, a Courtney entende que na verdade o investigador deve estar ali para saber mais sobre o que aconteceu na igreja, e pergunta se ele acha que os dois casos têm ligação. Porém, o John nega que seja isso, e apenas fala que eles são parecidos, e que ele está investigando casos que parecem similares. Além disso, o John também pega algumas fotos de símbolos e pergunta se a mulher já viu alguns deles na propriedade, mas como nega ter visto algo assim, o ex-policial volta a falar que eles não deveriam estar morando ali, e que segundo a imobiliária, a casa estava vazia. Em resposta, a Courtney explica que atualmente, o pai da Jillian, que é uma amiga dela, é dono das terras, e como as coisas entre ela e o marido ficaram feias, a Jillian a deixou ali com os filhos por um tempo. Afinal, ninguém aparece pelas redondezas, ou não deveriam aparecer, né? Aí ouvindo essa história, o John parece entender um pouco da situação, e
pergunta se ela tem a custódia legal dos meninos, algo que ela confirma, dizendo que infelizmente é apenas temporário. Mas como o cara parece ser legal, a Courtney diz que ele pode dar uma volta pela propriedade e investigar a igreja, que no caso é o barracão que eu falei anteriormente. Porém, o John recusa rapidamente e pergunta se pode voltar no dia seguinte, pois ele realmente não está afim de andar por uma cena de crime durante a noite. E pra sorte do cara, a Courtney concorda com isso, desde que o ex-policial mantenha em segredo que ela está morando ali com os filhos, uma condição que ele concorda facilmente. No entanto, após sair da casa, o John fica completamente puto em saber que estava errado e que outra família provavelmente já está sendo alvo do Bughuul. Ao anoitecer, a Courtney vê que os filhos estão assistindo a um filme de terror e desliga a televisão para os garotos irem dormir. Afinal, ela não gosta que eles vejam esse tipo de coisa antes de dormir. Enquanto vão pro andar de cima, as crianças perguntam se o John era o amigo do pai deles, mas como ela responde que não era e que o cara só estava procurando por alguma coisa, o Dylan questiona se ele veio por causa do que aconteceu na igreja, até porque todo mundo parece conhecer sobre isso, algo que surpreende a Courtney, pois ela não tinha ideia de que ele já sabia sobre o assunto. Ouvindo isso, a Courtney fala pros meninos não pensarem muito nessa história e pergunta pro Dylan se foi por isso que ele ficou com medo quando foi na igreja, só que em vez de responder, ele começa a brigar com o irmão que estava tirando sarro da cara dele. E após a Courtney separar os filhos e se afastar, o Zack pergunta pro Dylan o que aconteceu na igreja para deixá-lo com medo, algo que o garoto prefere não responder. Ao mesmo tempo, o John está em um hotelzinho de beira de estrada pesquisando sobre o casamento da Courtney, pois saiu até uma matéria falando sobre como o magnata da agricultura se casou com a namorada da escola. O bizarro é que do nada, o PC dá um pau e um monte de documentos a respeito do crime que aconteceu na igreja e sobre o Bughuul começam a pipocar na tela antes do computador desligar sozinho, deixando o ex-policial completamente confuso. Mas o mais assustador é que enquanto o John tenta religar o notebook, o Bughuul aparece atrás do cara como quem não quer nada, só que desaparece no momento em que o John percebe que tem alguma coisa estranha. Só que na hora em que o cara volta a tentar arrumar o problema, o Bughuul se aproxima dele bem devagar. E esse susto faz ele desistir de continuar as pesquisas essa noite. Ao mesmo tempo, o Milo chama o Dylan para assistir mais alguns filmes no porão, porém o Dylan se recusa a fazer isso e decide dormir. O problema é que algum tempo depois, ele tem um pesadelo em que vê o Zack perseguindo a família com uma foice na mão e tacando fogo em alguém. E aí, ficando muito perturbado com isso, o garoto vai até o porão conversar com os amigos espíritos, o Ted, o Milo e a Emma. Os três sabem que o Dylan está tendo pesadelos terríveis e falam para ele que assistir os filmes vai fazer os sonhos pararem, o que acaba convencendo o coitado. Na fita dessa vez, chamada de Manhã de Natal, o Dylan e os espíritos veem uma família feliz comemorando o Natal, até que de repente, a filmagem muda e mostra eles sendo enterrados vivos no meio da neve e indo de base de uma maneira bem dolorosa. Assim que a gravação acaba, o Dylan resolve não querer ver mais esse tipo de coisa e vai pro quarto, ignorando totalmente as tentativas do Milo de fazê-lo ficar para continuar assistindo. Bom galera, o John chega na propriedade 100% ataque e 0 proteção. Ele tá com galões de gasolina e nenhuma defesa contra o que ele sabe que tá lá. E pra quem não sabe, galera, a proteção contra o sobrenatural é uma das coisas mais universais da história humana. Toda civilização desenvolveu isso de forma independente. Os sumérios faziam círculos de sal e farinha para proteger espaços rituais milhares de anos antes de Cristo, um ritual chamado Zissuru. E o sal é usado até hoje no Japão e no Havaí em cerimônias budistas. E o ferro trabalhado por ferreiro é considerado a barreira mais eficaz em praticamente toda a cultura europeia e celta. Um cara chamado Plínio, o Velho, que foi um dos maiores naturalistas da Roma Antiga, já recomendava enfiar 3 pregos de ferro na soleira da porta para afastar o mal. E isso foi no século I. A ferradura na porta, o sal nos cantos da casa, a faca de ferro debaixo do travesseiro, tudo isso custa literalmente nada. E o John, que sabe que o Bughuul existe, que percebeu o padrão por conta do que aconteceu com os Oswald, não carrega nenhum prego no bolso. É como um policial entrar numa operação sem colete. Mesmo que nenhuma dessas proteções funcione contra essa entidade específica, é melhor ter 10 camadas de defesa e não precisar, do que entrar pelado numa luta contra um deus pagão. E essa luta nem o André ganharia. E aí o John pergunta pra Courtney sobre os símbolos na propriedade, e ela nega. Só que o John perguntou pra pessoa errada, até porque as crianças são as que mais passam o dia explorando a propriedade, tipo entrando em lugares que a mãe nem sabe que existem. E se o John tivesse feito essa pergunta pros filhos, a chance de pegar informação útil era outra. Fora que além de perguntar errado, o John falha em compartilhar o que ele sabe. O cara tem a atenção total da Courtney, e a chance perfeita de explicar que as famílias que moraram em casas onde os crimes assim aconteceram tiveram o mesmo destino. Ele poderia falar de um modo factual, sem citar o sobrenatural, e a Courtney passaria a prestar atenção nos sinais. Em vez disso, ele guarda tudo pra si, e a Courtney falha no mesmo sentido. Os filhos já sabiam do crime na igreja, e ela não fazia ideia, só que parece que o Dylan sabe de verdade, e não é por ouvir falar na vizinhança. E a Courtney deveria ter perguntado como ele soube, o que exatamente ele viu, e se alguém mostrou alguma coisa pra ele. E em vez de investigar, a reação foi dizer pra não pensar muito nisso. E quando o Dylan se recusa a assistir mais fitas, a recusa tem um preço. Ele tem pesadelos
violentos, e logo depois, os espíritos oferecem a cura, afirmando que assistir às fitas fará os pesadelos pararem. Só que qualquer pessoa nessa situação deveria desconfiar, até porque os pesadelos começaram depois que os espíritos apareceram, e a solução deles é justamente o que eles queriam desde o início, que o Dylan assista às fitas. E pra quem não sabe, galera, isso é o mesmo esquema de proteção que a máfia usa. Alguém quebra a vidraça da sua loja e no dia seguinte aparece oferecendo proteção por uma mensalidade. É tipo pagar imposto, só que sem ser legalizado por outra máfia. Ou seja, os espíritos criaram o problema e agora estão vendendo a solução. E além disso, perturbar o sono de alguém é uma das técnicas de controle mais documentadas da história. Um psiquiatra americano chamado Robert Lifton, que estudou lavagem cerebral em prisioneiros de guerra na Coreia nos anos 50, identificou que a privação de sono era sempre um dos primeiros passos para quebrar a resistência de alguém. Funciona porque quando você não dorme direito, a capacidade de pensar com clareza despenca, a resistência cai e decisões que você nunca tomaria descansado começam a parecer razoáveis. E cultos religiosos usam a mesma técnica até hoje. Então é exatamente o que o Bughuul tá fazendo com o Dylan. Controlando o sono, você controla a resistência. Mesmo assim, depois da fita, o garoto decide que não vai mais querer ver aquilo e ignora o Milo completamente. A resistência dele tá sendo testada e ainda não quebrou. Na manhã seguinte, o Dylan está olhando por os espíritos no quintal, quando de repente, o Zack aparece para arrumar encrenca com o irmão, querendo saber o que ele tem de especial e dizendo que também pode ver as crianças. O que ele acaba não vendo é o roqueiro do mal que fica sempre perto delas. Mas a Courtney aparece por ali e manda o Zack deixar de ser babaca, o que faz o babaquinha parar de incomodar o irmão. Além disso, o John chega nessa hora e a Courtney diz pros filhos só falarem quando for requisitado e responder tudo o que ele perguntar. Em seguida, a Courtney leva o John até a igreja e pergunta onde foi que o crime aconteceu e se o cara sabe como eles morreram. Então o John olha pra ela, fala que infelizmente sabe e que a mulher definitivamente não vai querer saber. Fora isso, ele também fala que vai dar uma olhada pelo local e comparar com algumas fotos do crime. Por esse motivo, a Courtney diz que vai voltar pra casa e que ele pode ir lá caso tenha algumas perguntas. Ao ficar sozinho, o ex-policial compara uma foto e confirma que a família realmente foi finalizada no meio da igreja. Por isso, ele decide continuar investigando a construção em busca do recipiente de metal que estava na cena do crime, que no caso é aquele mesmo que a mulher viu na noite anterior. E o John consegue encontrar esse recipiente bem rápido ao entrar no corredor. O estranho é que o recipiente começa a se mover em direção ao cara. Por isso, ele joga um pedaço de madeira no objeto e descobre que era apenas um rato que tinha ficado preso lá dentro. O bizarro mesmo é que na hora que o John se aproxima do recipiente e olha pra trás, ele vê a sombra de uma criança parada no corredor. E cada vez que ele retira a lanterna de perto da sombra, o número de sombras vai aumentando, até que de repente... A presença do Bughuul faz ele se jogar pra trás e entrar em um quartinho. Nesse quartinho ele acaba derrubando um quadro sem querer e encontra a marca do Bughuul desenhada na parede. Mas antes que o John possa pensar sobre isso, o telefone dele começa a tocar. E quando o cara atende, ele descobre que quem está ligando é o Dr. Stromberg, que conversou com ele alguns meses atrás e ligou pra falar que o professor Jonas desapareceu. Fora isso, ele também fala pro ex-policial dar uma passada na faculdade, pois o professor deixou pra trás algo inacreditável que pode ser a chave pra tudo que está acontecendo. E isso é tão importante que o doutor não se arrisca a falar pelo telefone. Por isso, o John fala que vai dar uma passada na faculdade no dia seguinte. Ao mesmo tempo, o Dylan está sentado na varanda de casa quando vê uma aranha se aproximando. Então ele pega um estilingue para matar o animal e acaba não fazendo isso, o que deixa o garoto bem triste por aparentemente não ter muito sangue frio. Nesse momento, o John, que está indo embora, vê que o menino tá pra baixo e vai falar com ele, querendo saber o que a criança acha de morar ali. Em resposta, o Dylan fala que seria melhor se não morasse onde várias pessoas foram finalizadas. Ouvindo isso, o John fala que consegue entender o menino, afinal ele teria pesadelo se dormisse em um local assim. E aproveitando essa deixa, ele pergunta se o Dylan anda tendo pesadelos, algo que a criança confirma na hora. E pra fazê-la se sentir melhor, o John fala que também tem pesadelos às vezes, com um amigo que já morreu. E pra parar esses pesadelos, ele tenta ajudar as pessoas sempre que está acordado. E ele diz que se o menino começar a ter sonhos muito reais, é só falar com ele, pois o ex-policial é bom em lidar com pesadelos, o que deixa a Courtney bem feliz. Afinal, ela estava atrás da janela vendo a interação dos dois. Mas a situação fica feia no momento em que o Clint, o ex-marido da Courtney, aparece por ali. Vendo isso, a mulher vai rapidamente ver o que o babaca quer e tentar expulsá-lo dali. Aliás, dá pra ver que o homem realmente deve ser um desgraçado, pois o Dylan se molha só de ver o pai. O problema é que junto com o Clint, também chegam alguns policiais, e o cara explica que veio para pegar as crianças. Isso deixa a Courtney desesperada, e ela começa a gritar com o policial encarregado, dizendo que ele não pode fazer isso. Porém, o cara não parece se importar nem um pouco com a lei, e apenas manda ela se afastar. Por isso, a mulher manda os filhos entrarem em casa. E
aí, percebendo que a situação estava ficando feia, o John decide farmar um pouco de aura e vai até o agente, dizendo para ele mostrar a ordem ou um mandado. Mas como o agente não parece muito afim de conversa, o John fala que vai ligar pro xerife, pois a única forma do xerife não estar ali é porque ele não sabe sobre essa operação. Mas no momento em que o John ameaça ligar para a delegacia, o oficial fala que vai prender o cara, caso ele não saia do telefone. E ouvindo isso, o ex-policial conta que algum tempo atrás, ele foi preso por conta de uma grande ofensa capital. E apesar das acusações terem sido removidas, ainda foi uma grande história para os jornais. E se ele fosse preso novamente, definitivamente aconteceria uma grande comoção na mídia. Nesse momento, ele fala que iria odiar ser o policial que estava tentando fazer um rápido de crianças parecer com uma transferência de custódia, pois esse seria o pior dia da vida desse agente. Aí, ouvindo essas ameaças, o policial resolve desistir de levar as crianças, algo que deixa o Clint bem puto. Porém, o agente diz que também tem filhos para alimentar e vai embora junto com os colegas. Então, o Clint xinga a Courtney e vai embora também. Após isso, a Courtney agradece o John pela ajuda e fala que ela e os filhos precisam ir embora imediatamente da propriedade, pois agora o Clint já sabe onde eles estão. Isso deixa o ex-policial apavorado, afinal o Bugu quer justamente que a família se mude, e para evitar que isso aconteça, ele pergunta se a Courtney tem uma ordem de restrição contra o ex-marido, algo que ela nega. Sabendo disso, o John fala que ela precisa ficar, pois os policiais podem confirmar que a viram na casa hoje, e se ela sumir do nada, o Clint vai poder dizer que a ex-esposa está em risco de fuga, o que permitiria que ele pegasse as crianças. Porém, como o Clint ainda pode voltar, a Courtney pede pro John ficar para jantar, algo que o cara acaba aceitando. Ok, esse é o momento mais inteligente do John até agora. O Clint aparece com os policiais para arrancar as crianças. O coitado do Gillian se molha de medo só de ver o pai, e fica claro que o Clint não tá ali por amor paterno. O cara usa a polícia como ferramenta de controle. Só que aqui o John faz uma jogada brilhante. Em vez de confrontar na força ou no grito, ele transforma o próprio ponto fraco em alavanca. O cara já foi preso, as acusações foram removidas, mas a história virou manchete. E em vez de esconder isso, o John joga tudo na mesa pro policial. E galera, essa técnica tem um nome. Um cara chamado Chris Voss, que foi negociador de reféns do FBI por 24 anos e lidou com sequestradores e terroristas no mundo inteiro, chama isso de antecipação de acusação. Ela funciona de um jeito simples. Você pega a pior coisa que podem usar contra você e apresenta antes do outro ter a chance de atacar. Quando você assume a fraqueza primeiro, ela para de ser munição. E o John foi além. Ele não só assumiu a prisão como virou o jogo, dizendo que se fosse preso de novo, a manchete agora seria sobre os policiais sequestrando crianças. Aí o policial recuou, e por um motivo que a psicologia chama de aversão à perda. O ser humano pesa a perda 2 vezes mais do que ganhos. Só os caras que jogam no tigrinho que não fazem isso, né? Mas por isso, o policial não pensou no favor pro Clint, ele pensou na própria carreira. E quando o cara fala que também tem filhos pra alimentar, o que ele tá dizendo na verdade é que o emprego vale mais do que qualquer magnata. E o John fez outra coisa certa. Ele se conectou com o Dylan usando a própria experiência com pesadelos. Ofereceu ser o ponto de apoio que o garoto não tem. Se o Dylan confiar o suficiente para contar sobre as fitas, a cadeia de informação se completa e tudo muda. Só que o John tem um ponto cego que pode custar essa conexão e muito mais. O cara sabe que o Bugu existe dentro das imagens, fitas, projeções, telas de computador e toda manifestação dessa entidade tá ligada a alguma forma de vida visual. E mesmo sabendo disso, o John anda por aí com as fotos da cena do crime, leva para a igreja e até abre o notebook do hotel. E o Bugu apareceu nas 2 vezes. No hotel, o notebook foi hackeado e a entidade surgiu atrás dele. Na igreja, sombras das crianças foram aparecendo no corredor, até o Bugu dar um jump scare que jogou o John num quartinho. São 2 locais diferentes e 2 aparições. E a conexão é que nas 2 vezes, o John estava mexendo com o material visual do caso. Cada imagem pode ser uma janela pro Bugu espiar. Antes a gente viu que o John entrou na propriedade 100% ataque e 0 proteção, né? Agora o problema é pior. O cara tá basicamente transmitindo a própria localização pro inimigo sem perceber. E o senso de urgência do John continua preocupante. O Stromberg liga dizendo que encontrou algo que pode ser a chave pra tudo. E o John marca pra ir no dia seguinte, em vez de sair na hora. E agora falando do Dylan, o garoto tenta matar uma aranha com um estilingue e não consegue. E aí ele fica triste porque acha que não tem sangue frio. Só que isso é muito mais importante do que parece. E pra quem não sabe, galera, um historiador militar americano chamado Samuel Marshall, que entrevistou milhares de soldados depois da Segunda Guerra Mundial, descobriu um dado assustador. Só de 15 a 20% dos soldados conseguia de fato atirar no inimigo durante o combate. Os outros 80% não fugiam, não se escondiam. Esses soldados carregavam munição, socorriam feridos e arriscavam a vida, mas não conseguiam puxar o gatilho contra outro ser humano. Ou seja, o ser humano tem uma trava natural contra matar. E o exército americano, quando percebeu isso, implementou a dessensibilização sistemática, filmes violentos em repetição, alvos com forma humana que caem quando atingidos e treinamento até o ato virar reflexo. E o resultado foi brutal. A taxa de tiro subiu para 95% no Vietnã. Então é exatamente esse processo que tá acontecendo com o Dylan. Cada fita que o garoto é obrigado a assistir é uma rodada
camada de dessensibilização. Além disso, uma pesquisa da Universidade de Iowa mostrou que 20 minutos de mídia violenta já são suficientes para reduzir a resposta fisiológica ao ver violência real. O coração desacelera, a pele transpira menos e o alarme interno para de soar. Então o Dylan não matando a aranha é a prova de que a trava natural dele ainda tá funcionando, só que mais algumas fitas podem quebrar isso facilmente. Ao anoitecer, a Courtney serve os pratos e o John percebe que por algum motivo nenhum dos garotos toca na comida, e como isso parece um pouco estranho, a Courtney explica que antes eles só podiam comer depois do Clint, algo que faz o John dar uma risadinha, falando que os garotos podem comer, afinal ele não é o Clint. Isso dá uma boa quebrada de gelo, e com o clima um pouco mais leve, o Zack pergunta se o John era um policial ou algo assim, e quando o John confirma, o garoto pergunta se ele viu muitos corpos e se prendeu muitos caras, o que o John também confirma, dizendo que foi mais corpos do que gostaria, e que apenas prendeu pessoas que estavam tendo dias ruins, sendo que foi por isso que deixou de ser policial. E lembrando de como o John é legal, o Dylan fala que ele é bom em lidar com pessoas tendo dias ruins, o que deixou esse policial bem feliz. Após o jantar, a Courtney vê o John se preparando para ir embora, e fala que ele pode ficar, porém o cara recusa, dizendo que tem muito chão pela frente, e confessa que esse lugar realmente faz ele ficar cagado de medo. Mas enquanto os dois estão conversando, o Dylan também aparece e pede para ele ficar, o que faz o John mudar de ideia. Algum tempo depois, o John acaba não conseguindo dormir, e até chega a derrubar um copo por conta dos pesadelos. Por isso ele se levanta e começa a olhar as fotos do crime na igreja. O bizarro é que em uma dessas fotos, ele vê o Bugu escondido atrás do púlpito da igreja, e para piorar ainda mais, isso acontece. Depois desse cagaço, a Courtney desce as escadas e pergunta se o cara não está conseguindo dormir. Por isso, os dois vão pro lado de fora e começam a conversar enquanto a mulher fuma escondido. E como o clima entre os dois está legal, a Courtney pergunta se aquela história dele ser preso é verdade e se ele fez algo terrível. Então, o cara explica que realmente foi preso, mas que não foi por um grande motivo. Ele apenas forneceu material que não devia para o escritor amigo dele, e como foi a única pessoa que ficava indo e voltando da casa dele, ele se tornou um suspeito na hora, algo que mais tarde foi totalmente esclarecido. Uma pena que ele tenha sido demitido bem no dia em que as acusações foram retiradas. E só pela forma que o John explica, a Courtney percebe facilmente que ele sente saudades do emprego. Fora isso, o John pergunta pra mulher se foi o Dylan que apanhou do Clint. Afinal, como também apanhou na infância, ele consegue entender o que está acontecendo ali. E em resposta, a Courtney explica que o doidão bateu tanto no garoto que ele foi parar na emergência. Mas como o Ricasso é amigo dos policiais, ninguém fez nada a respeito disso, e ela precisou fugir. Igual planeja continuar fazendo para o mais longe possível, enquanto trabalha com restauração de antiguidades, pois ela sente que é quase mágico fazer algo ser bonito novamente. Um objeto que vai continuar ali mesmo após eles partirem, o que o John diz ser igual aos filhos. Ao mesmo tempo, o Milo aparece no quarto do Dylan e o chama para ir assistir o Portal Zacarias no porão. No começo, o Dylan até recusa, porém o Milo deseja bons sonhos pra ele, e o coitado entende que vai ter pesadelo se não fizer o que o espírito tá mandando. Então ele desce até o porão e diz para os espíritos colocarem logo a fita para rodar. Nessa gravação chamada Kitchen Remodel, ele vê um garoto alagando a cozinha com água, amarrando o resto da família e depois eletrocutando a água com um fio desencapado para fazer as vítimas torrarem. Assim que a fita acaba, o Dylan não perde tempo e volta rapidamente pro quarto. Porém, o Zack vê o irmão saindo do porão e desce logo em seguida para falar com os espíritos. Ele pergunta por que esses capetinhas escolheram o Dylan. E em resposta, o Milo explica que é porque o Zack não é bom o bastante para eles. Não é esperto o suficiente para fazer o que o irmão consegue. E quando o Zack tenta dizer que é, o Milo diz que se fosse, a entidade teria o escolhido. E para manter o idiotinha de boca fechada, o espírito fala que ele vai acabar com toda a família como punição, o que deixa o Zack confuso, querendo saber quem é esse ele. Aí o Milo fala que ele tá no teto. Tô zoando, galera. Em paralelo, o John e a Courtney voltam pra dentro de casa, todo animadinhos, e dão alguns beijos antes de decidirem que é melhor parar por essa noite e dormir. Na manhã seguinte, o John acorda bem cedo, deixa o número de telefone na geladeira e se apressa para ir embora. Só que na hora em que ele estava saindo, a Courtney aparece e dá uma garrafa de café para ele tomar na estrada, mas ela deixa claro que o cara vai precisar trazer de volta. Então o John fala que com certeza vai voltar no dia seguinte e avisa mais uma vez a Courtney de que ela não pode sair da casa, algo que ela concorda e ainda entrega o número para caso o John precise. Mais tarde, o ex-policial vai até a faculdade e se encontra com o Dr. Stromberg, que claramente está um pouco afetado, e até começa a beber antes de explicar o que está acontecendo. E aí, com um álcool na mente, o doutor pergunta se o ex-policial conhece um rádio amador, e ao saber que sim, ele também questiona se o cara já ouviu falar sobre o Bugu norueguês, ao que o John nega. Por
disso, o Dr. explica que lá para a década de 70, vários entusiastas de rádios amadores se depararam com uma estranha transmissão, e um dia, em uma faixa raramente usada, eles escutaram uma música sendo tocada por um piano de criança. Por muitos anos, isso foi praticamente uma lenda urbana, até que no final dos anos 90, alguém finalmente conseguiu gravar isso em uma fita. Então, o Stromberg coloca essa gravação para tocar, e eles veem que além da música, a criança também fala os números 899-500-107519 e começa a gritar junto pra mãe, sendo que uma das palavras é Bugul. O doutor explica que esses números são as coordenadas de uma fazenda no meio da Noruega, e nessa fazenda aconteceu o assassinato de uma família inteira, com exceção de uma das crianças, que desapareceu pra sempre. Além disso, o John pergunta se existem mais transmissões iguais a essa, e o Stromberg fala que existem mais 3, e o rádio amador que ele encontrou no escritório do Jonas estava perto de um mapa cheio de marcações. E vendo isso, o John fala que mesmo com as famílias sendo finalizadas, apenas depois de se mudarem da casa em que o Bugul as encontrou, a única forma que ele encontrou de acabar com a maldição é queimando a antiga residência, assim como ele fez com os Oswald. Porém, o doutor revela que além do padrão, o Jonas também descobriu que o piano era uma peça importante nisso tudo, pois existem referências ao Bugul em todas as culturas do mundo, sendo que ele é mais conhecido como Boogeyman ou o bicho-papão, e algumas culturas acreditam que ele vive em outra dimensão, que só pode ser acessada por meio de um ritual ou de um sacrifício, e outras acreditam que ele corrompe os inocentes. Mas não importa o que, sempre terá 3 coisas em comum: a finalização da família, a criança desaparecida e um tipo de totem ou uma oferenda temática, sejam músicas, imagens ou literatura, o que é chamado de observação estética de violência. Sabendo disso, o John pergunta o que a garota na gravação estava falando, e o Stromberg traduz como: quieta, o Bugul não pode me ouvir por conta dos seus gritos, mãe, o que os faz entender que são as crianças que cometem os crimes. O bizarro é que nessa hora, o rádio dá a louca e começa a repetir são as crianças. Por isso, o ex-policial manda o professor se livrar do rádio. O John também conta que encontrou outra casa e que infelizmente não pode queimar essa, porque existe uma família morando lá. Ok, galera, o que o Milo tá fazendo com o Dylan tem nome. Na psicologia forense, esse processo se chama aliciamento e funciona em 6 estágios: identificar uma vítima vulnerável, ganhar a confiança dela, preencher uma necessidade emocional, isolar do resto do mundo, dessensibilizar com conteúdo cada vez mais pesado e manter o controle usando medo. E o Milo completou os 6. Ele identificou o Dylan, um garoto assustado num lugar novo, com uma mãe sobrecarregada, que não pode prestar atenção em tudo. Jogou a cartada do confia em mim para ganhar acesso. Virou o único amigo do garoto, o único que dá atenção para ele, e isolou o Dylan no porão, sempre de noite e sempre quando a mãe não tá por perto. Então ele começou a passar as fitas uma atrás da outra, cada uma mostrando um método diferente de violência. E agora, quando o Dylan tenta recusar, o Milo deseja bons sonhos sabendo que isso significa pesadelos. O Dylan entende a ameaça e desce pro porão dizendo pros espíritos colocarem logo a fita para rodar. Isso não é mais cooperação, é obediência por medo. E pra quem não sabe, uma pesquisa de 2024 da Universidade John Jay de Justiça Criminal, que é uma das maiores referências do mundo em criminologia, testou a capacidade de pais detectarem sinais de aliciamento nos próprios filhos. Os pais avaliaram a própria capacidade como 7 de 10. A nota real foi 18 de 100, ou seja, os pais acham que enxergam, mas na prática são praticamente cegos para os estágios iniciais. E o sinal mais confiável de que algo tá errado é a mudança de comportamento repentina. A criança que dormia bem e começa a ter pesadelos, que era sociável e se fecha, que tinha rotina e começa a agir de madrugada. O Dylan tá dando todos esses sinais desde o primeiro dia na propriedade, e a Courtney não conectou nenhum. E o John continua sem conectar os pontos do próprio caso. A gente já viu que toda vez que o John interage com o material visual do caso, o Bugul aparece. No hotel, o notebook foi hackeado, e na igreja teve as sombras das crianças e o próprio Bugul. E agora, olhando as fotos do crime de madrugada, o Bugul tá escondido atrás do púlpito numa das imagens. São 3 locais diferentes, 3 aparições e a mesma variável em todas. Isso não é coincidência, é um padrão confirmado. E o mais irônico é que o John identifica corretamente o perigo quando se trata dos outros. Quando o rádio amador do Stromberg começa a repetir são as crianças, o John manda o professor se livrar do rádio na hora. O cara entende que aquele rádio é um veículo perigoso, mas não aplica a mesma lógica para si mesmo. As fotos que ele carrega são tão perigosas quanto aquele rádio, e o John ainda dorme com elas do lado. Fora isso, a estratégia dele continua sendo uma só: queimar casas. E quando ele descobre que tem uma família morando na próxima casa da lista, o cara simplesmente trava. Ele não tem um plano B ou uma alternativa. E o Stromberg acabou de explicar que o que importa não é a casa, é a mídia, as fitas, as gravações e os registros visuais. Destruir a mídia fecha o portal, mas o John ouve essa informação e não faz a conexão. Em vez de procurar as fitas dentro da casa, ele fica preso na ideia de que precisa queimar o prédio inteiro. Eu acho que esse cara aí já viu vídeo demais aqui do canal e sabe que o fogo resolve tudo. E é aqui que o Stromberg revela
fala como o Bughuul realmente funciona. Toda manifestação dele segue 3 constantes: a finalização de uma família inteira, o desaparecimento de uma criança e uma oferenda temática na forma de arte. O Stromberg chama isso de observação estética da violência, ou seja, as fitas que o Dylan é obrigado a assistir no porão não são apenas registros de crimes, são rituais. Cada gravação tem um título, data e enquadramento. A criança que filma não tá simplesmente documentando, ela tá criando uma obra de violência ritualística que serve como oferenda pro Bughuul. A câmera é o altar e a gravação é o sacrifício. E essa entidade não é norueguesa, apesar do caso da fazenda na Noruega. O Bughuul é babilônico, e o nome dele provavelmente vem do sumério Galu, que eram demônios que arrastavam vítimas pro mundo dos mortos, combinado com Ghul, do árabe, que significa apoderar-se. O Stromberg confirma que o Bughuul aparece em registros de praticamente todas as culturas do planeta, como o bicho-papão ou o Bugman, ou alguma variação do monstro que devora crianças. E pra quem não sabe, galera, a Escandinávia desenvolveu possivelmente o sistema de proteção sobrenatural mais completo da história humana. Os nórdicos gravavam a runa Algis em armas, escudos, portas e berços, como invocação de proteção divina. Eles penduravam os Trollkors, uma cruz de ferro torcida, feita especificamente para afastar trolls e forças malignas, e toda a entrada de casa tinha uma. Eles colocavam uma tesoura de ferro em cima do berço de bebês, porque acreditavam que entidades sobrenaturais não podiam tocar ferro trabalhado. Mais de 1000 amuletos de proteção em forma de martelo de Thor já foram encontrados em escavações por toda a região, e mesmo depois de se converterem ao cristianismo, os escandinavos mantiveram os dois sistemas rodando ao mesmo tempo, o ferro pagão e o livro de hinos cristão no mesmo berço, funcionando como camada sobre camada sobre camada de proteção, construída ao longo de séculos, e contra exatamente o tipo de entidade que o Bughuul representa. Só que mesmo assim, o Bughuul operou lá. Uma família inteira foi finalizada numa fazenda norueguesa, uma criança desapareceu e a transmissão do rádio prova que a oferenda estética foi completada. Se a cultura com as melhores defesas sobrenaturais do mundo não conseguiu parar essa entidade, dá pra entender a escala do que o John tá enfrentando sozinho. E enquanto o Dylan tá preso nesse ciclo, o Bughuul abre uma segunda frente. O Zack desce pro porão por conta própria, sem ninguém chamar, e pergunta pros espíritos por que escolheram o Dylan e não ele. E o Milo fala que é porque o Zack não é bom o bastante, que ele não é esperto o suficiente pra fazer o que o irmão consegue. Só que isso não é rejeição, é a isca mais velha do mundo. Quando você diz pra alguém que ele não é capaz, a reação natural é querer provar que é. E o fato do Zack ter descido sozinho já prova que a isca funcionou. Então pensa na diferença entre os dois irmãos. O Dylan precisou ser convencido, isolado e ameaçado para descer naquele porão. O Zack foi por vontade própria, ou seja, o Milo nem precisou completar os 6 estágios com o Zack. O moleque pulou direto pro meio do processo sozinho. E provavelmente esse era o plano desde o começo. O Bughuul nunca aposta numa carta só. Enquanto isso, o Zack espanca o Dylan e obriga o irmão a se rebaixar, dizendo que é mais burro e fraco que ele. Só que os encapetadinhos aparecem nesse momento e impedem o Zack de continuar batendo no irmão, o que faz o doidinho dizer que vai contar pra mãe e que odeia todo mundo antes de sair correndo. E quando tudo está resolvido, os espíritos plantam algumas ideias à cabeça do Dylan, dizendo que ele é fraco demais, que a mãe não o protege e que ele devia dar um jeito em toda a família. Ao anoitecer, a Courtney descobre o que aconteceu e manda o Zack se desculpar com o irmão, mas em vez de fazer isso, o psicopatinha manda o irmão ir se afofar e xinga a mãe de cadela. E como se isso não fosse o bastante, ele ainda pergunta se ela vai bater nele assim como o Clint fazia. Aí, vendo que não consegue ganhar uma discussão de um garoto de 12 anos, ela manda o Zack ir pro quarto e não sair mais. Vendo isso, o Dylan fala que realmente não fez nada demais e que é muito fraco. Então a Courtney fala que o filho não é nem um pouco fraco, pois é parecido com ela, enquanto que o irmão é parecido com o Clint, pelo menos segundo o próprio Dylan. O pior de tudo é que a Courtney tenta amenizar as coisas, dizendo que não vai deixar ninguém machucar o menino, e ele retruca, falando que ela deixou o Zack e o Clint, fazendo a mulher ficar sem palavras. Mais tarde, o Dylan tem um pesadelo em que vê o Clint batendo na Courtney, e depois é perseguido pelo cara até se trancar em uma sala, onde tem um projetor e a vitrola passando a gravação das mortes na igreja. Isso até que do nada, ele é transferido pro meio do milharal e se vê segurando uma foice, o que acaba sendo apenas um pesadelo. O estranho é que mesmo ao acordar, ele vai até o porão, apenas pra dizer que não vai querer ver nenhum filme essa noite. E aproveitando que o garoto já está ali, os espíritos o impedem de sair e dizem que precisa acontecer nessa noite, porque senão ele vai ficar bravo, e isso não é nada bom. Por isso, o Milo pede por favor, para que o Dylan veja a fita dele, o que acaba convencendo o Dylan a assistir. A primeira parte da gravação mostra um culto sendo realizado na igreja. Já na segunda parte, a família que morava antigamente na fazenda é pregada no chão, bem no meio da construção, e um ritual é realizado em volta deles. De repente, o Bughuul aparece na igreja e comanda alguns ratos a subirem em cima das barrigas das vítimas. Com isso feito, o Milo prende os ratos com os recipientes de metal e coloca pedaços de carvão na parte de trás do recipiente, fazendo com que os ratos cavem os corpos das vítimas para escapar do calor. Assim que o filme acaba, os espíritos aparecem
aparecem com mais uma fita, dizendo que essa é a última que o Dylan vai precisar assistir, e o Milo até mesmo muda de aparência, para tentar forçar o menino a ver, porém o Dylan se recusa e sai correndo do porão, mas os espíritos impedem que o menino volte pro quarto, por isso ele vai correndo até a igreja, na tentativa de escapar dos capetinhas. O problema é que lá dentro, ele dá de cara com o Bughuul e se tranca em um quartinho para se esconder. No entanto, os espíritos aparecem atrás dele, e o Milo fala que ainda resta um filme, porém o Dylan se recusa a ver mais gravações, e fala que não quer ficar como eles, e ao contrário do que o menino pensava, o Milo diz que está tudo bem, pois o coitado nem era o alvo real, e mesmo assim fez tudo o que eles queriam que ele fizesse, o que honestamente me parece uma desculpinha de quem foi rejeitado. Aí percebendo que tem algo de errado, o Dylan volta rapidamente pra casa e vê que o Zack estava no porão navegando no portal Zacarias com os capetinhas. O Dylan até tenta impedir que o irmão fique vendo essas coisas, mas o Zack dá um tapão na cara do coitado e o manda ir pra cama. E para impedir que qualquer coisa seja vazada, o Milo fala que vai acabar com toda a família dele e assistir repetidas vezes caso ele abra o bico. E como o irmão realmente parece estar perdido, o menino simplesmente vai correndo pro quarto e fica sofrendo escondido. Na manhã seguinte, o Clint aparece na porta da casa com um mandado de transferência de custódia. Só que ao ler o documento, a Courtney fala que o juiz que assinou trabalha pra ele e que isso não é legal, legalmente falando no caso. Só que o próprio cara diz que difícil é encontrar alguém nos 5 condados que não trabalhe pra ele. E como o Clint vai levar os garotos, ele fala que a Courtney pode ir junto com eles e passar todo o tempo do mundo com os filhos, ou ficar ali sozinha, lutando contra ele na corte, até ficar completamente quebrada financeiramente. Ouvindo isso, a Courtney empurra o babaca e sobe correndo para pedir pro Dylan para empacotar as coisas. E mesmo vendo que o menino está apavorado, ela acaba tendo que falar que se ele não descer sozinho, a polícia vai subir para pegá-lo. Porém o garoto fala que eles não podem sair dali de jeito nenhum, senão algo terrível vai acontecer. Mas como a Courtney não sabe do que ele está falando, ela promete que vai tomar conta deles, não importa o que aconteça. Só que logo após ela se afastar, o Zack aparece dando uma risadinha de quem está louco para aprontar. E após tudo se acertar, a Courtney vai embora junto com os filhos para casa do Clint. Ok galera, os encapetadinhos impedem o Zack de continuar espancando o Dylan, e logo depois plantam 3 ideias na cabeça do garoto, que ele é fraco demais, que a mãe não protege ele e que ele deveria dar um jeito na própria família. Isso não é proteção, é a jogada mais velha do manipulador, salvar a vítima para ganhar crédito e usar esse crédito na hora para entregar a instrução do Bughuul, dar um jeito na família ao endgame, dito abertamente. E o Dylan rejeitou, mas essa rejeição vai ter consequência. E mais tarde, o Dylan faz uma coisa que parece corajosa, mas que taticamente foi ruim. Em vez de ficar no quarto e ignorar os espíritos, o garoto desce ao porão para avisar que não vai assistir. O problema é que ir ao território do inimigo para recusar um convite é dar ao inimigo a chance de te prender ali. E foi o que aconteceu. Os espíritos trancam o Dylan e jogam um prazo artificial, dizendo que precisa ser nessa noite, senão ele vai ficar bravo. Quando isso não funciona, o Milo muda de tática e pede por favor. Ameaça seguida de gentileza é um ciclo clássico de controle em qualquer relação abusiva. O agressor alterna entre violência e suavidade para manter a vítima sem saber qual versão esperar. E o Dylan cede. E a fita dos ratos é a mais brutal até agora. E pra quem não sabe galera, o método que aparece nessa fita é real. Um comandante holandês chamado de Derek Sonoy, que lutou na revolta holandesa contra a Espanha no século XVI, usava ratos presos em recipientes de cerâmica sobre o corpo dos prisioneiros, com carvão e brasa por cima. Os ratos em pânico cavavam pela carne para escapar do calor. Era tão eficaz que os prisioneiros confessavam antes do aquecimento começar, só de ver o recipiente sendo posicionado. Então o Bughuul não inventou nada, ele copiou o que a humanidade já fez de pior contra si mesma. Só que quando Milo tenta forçar a última fita, o Dylan se recusa e sai correndo. E mesmo encurralado na igreja pelo próprio Bughuul, o garoto fala que não quer ficar com eles. E o Milo responde com a desculpinha de quem já foi rejeitado, dizendo que o Dylan nem era o alvo real e que fez tudo o que eles queriam. E a gente já viu que o Dylan não conseguia matar uma aranha e ficou triste achando que não tinha sangue frio. E aquela trava natural contra matar que eu expliquei, dos 80% dos soldados que não conseguiram puxar o gatilho, é exatamente o que segurou o Dylan até aqui. O garoto assistiu 4 fitas de finalizações, foi ameaçado, pressionado e encarou a entidade de frente. E ele disse não, a desensibilização falhou. E por isso, o Bughuul precisava de alguém que já tivesse a violência dentro de si. E esse alguém é o Zack. O moleque espanca o irmão, xinga a mãe de cadela e pergunta se ela vai bater nele igual o Clint fazia. O Bughuul não criou a violência no Zack, ele aproveitou a que já existia. O Clint batia no Dylan até o menino parar na emergência, e agora o Zack reproduz esse padrão sem perceber. E aqui dá até pra montar uma teoria sobre como o Bughuul escolhe o alvo. Antes, o Milo disse pro Zack que ele não era bom o bastante, e a isca funcionou. O Zack ficou com inveja da atenção que o Dylan recebia dos espíritos, em vez de ter sido excluído de algo que parecia especial. O Bughuul usou o Dylan como vitrine, o irmão mais novo sendo o escolhido, recebendo atenção exclusiva, enquanto o Zack ficava de fora. E o Zack já era competitivo e violento, e mordeu a isca sozinho. A prova é que
que agora ele tá no porão assistindo as fitas sem ninguém arrastar ele até lá. O Dylan precisou de 6 estágios de aliciamento, e mesmo assim disse não no final. O Zack pulou pro meio do processo por vontade própria. E o Clint aparece com mandado de custódia, assinado por um cara que trabalha pra ele. A própria Courtney identifica que o documento não é legal, e que o juiz é funcionário do Clint. E eu entendo que a situação é impossível. O cara apareceu com mandado, juiz e a máquina inteira montada por trás, e o medo de perder os filhos trava qualquer mãe. Só que identificar o problema não é resolver. A Courtney tinha o número do John, que é o mesmo cara que já barrou a primeira tentativa do Clint de levar os meninos. Em vez de ligar pro John ou pra qualquer advogado fora daqueles 5 condados, a Courtney aceita a pressão. E quando o sistema inteiro é montado para você perder, a pior decisão é jogar pelas regras desse sistema. A Courtney sai com os 2 filhos direto pra casa do Clint, e o Zack vai junto com uma risadinha de quem já sabe o que vai fazer, né? E aqui tem um problema que podia ter mudado tudo. O Dylan descobriu o Zack no porão com os encapetadinhos e tentou o impedir, e o Milo ameaçou acabar com a família se ele abrir o bico. O problema é que o Dylan obedece e fica calado, só que pensa bem na lógica dessa decisão. Se o Dylan fica calado, o Zack continua o processo, completa o ritual e a família bate as botas. Se o Dylan fala, o risco da ameaça existe, mas também existe a chance da Courtney agir. Ficar calado é a certeza de desastre. Falar é um risco com chance de salvação. Quando as duas opções são ruins, a escolha lógica é a que ainda pode mudar o resultado. E o pior é que o Dylan tinha informação concreta que funcionaria sem mencionar fantasma nenhum. Bastava ele falar pra Courtney que o Zack estava no porão assistindo vídeos de gente sendo finalizada. Isso é verificável. A Courtney poderia descer e conferir com os próprios olhos. Em vez disso, o garoto diz que algo terrível vai acontecer, que é vago demais para transformar em ação. Ao anoitecer, o John chega na fazenda e fica apavorado ao ver que a Courtney e os meninos se mudaram. Ele até liga pra ela, porém a Courtney, que está na mesa de jantar, escuta o Clint se aproximando e recusa a chamada. O bizarro é que logo após ela fazer isso, o doente pega o celular da mulher e manda uma mensagem pro ex-policial, dizendo pra ele nunca mais ligar e deixando claro que é o marido dela quem escreveu. Isso deixa o John bem preocupado. E aí no maior clima merda, eles começam a jantar. Bom, mais ou menos, né? Porque o Dylan fala que não está com muita fome e nem toca na comida. Isso acaba irritando o Clint, que pede pra ele comer porque planejou muitas coisas pro dia de amanhã. Mas como o garoto continua sem comer, ele grita com o coitado e começa a passar purê de batata na boca do filho. Vendo isso, a Courtney não fica calada e grita com o agressor, mandando ele parar. Aí vendo que já fez besteira, o Clint fala que os garotos precisam comer e limpa o rosto do Dylan. Alguns minutos depois, o John bate na porta da casa do Clint e o próprio babaca atende a porta segurando uma escopeta e dizendo que o visitante não vai fazer nada com a esposa dele. Ouvindo isso, o ex-policial percebe que houve um mal-entendido, fala que não é assim e explica que o Clint está em perigo. Só que o babaca entende isso como uma ameaça e bate no ex-policial, derrubando o John da escada e chutando o coitado até ele ficar jogado na rua. Então o Clint joga o John contra o carro, bate mais um pouco nele e fala que se o cara tentar falar com a Courtney outra vez, ele vai bater um papo bem violento com ela e depois ir atrás do John para brincar de tiro ao alvo. Aí ele manda o visitante dar o fora dali, pois ele precisa voltar para dentro de casa para se divertir com a esposa, algo que infelizmente eu duvido que ela queira. No dia seguinte, enquanto a família está fazendo um piquenique, o Zack pega a câmera e vai pro meio do milharal junto com os capetinhas para gravar algumas cenas, sendo que tem um momento em que ele coloca o equipamento no tripé e vai até lá junto com a família para ter alguns minutos de tela e servir as bebidas que com certeza estão com sonífero. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, o Dylan aproveita a oportunidade para pegar o celular escondido da mãe e mandar uma mensagem pro ex-policial, dizendo que ele precisa ajudá-los. Algumas horas depois, ao anoitecer, vemos que o Zack já preparou todo o cenário da gravação e pendurou a família nas cruzes, bem no meio do milharal. Então ele fala que vai fazer o melhor filme de todos e começa a fazer a gravação. Primeiro, ele acende o caminho de gasolina que leva até o Clint e faz o cara virar o tocha humana. Só que na hora em que ele ia acender os próximos, o isqueiro acaba falhando e o John aparece de carro na hora certa e atropela o capetinha, que de alguma forma não morre e nem sequer fica machucado. Aí, enquanto o John solta a Courtney e o Dylan, o Zack vai pegar a câmera que caiu um pouco longe por conta da batida. Com isso feito, ele pega a foice e começa a correr atrás dos sobreviventes pelo meio do milharal, sendo que de alguma forma ele ainda consegue surpreender o John e desconectar alguns dedos dele. Apesar disso, os 3 sobreviventes conseguem escapar e entrar dentro da casa. Então a Courtney aproveita a oportunidade, enquanto o Zack está tentando abrir a porta e faz um torniquete na mão do ex-policial para evitar que ele sangre até a morte. Nesse momento, eles escutam que o psicopatinha finalmente conseguiu entrar e saem correndo. Então o John faz os dois se esconderem atrás de uma cortina no banheiro e vai pro escritório do Clint, onde pega um objeto qualquer para tentar se defender. Além disso, os espíritos aparecem para incentivar o Zack a caçar os familiares e terminar o filme. E para deixar as coisas ainda mais fáceis, os espíritos decidem ajudá-lo a encontrar os sobreviventes. Por sorte, assim que um dos espíritos puxa a cortina do banheiro, nós vemos que a Courtney e o Dylan já tinham corrido para trás da porta. Mas esse esconderijo também não ia demorar para ser encontrado, e sabendo disso, o John faz um barulho no escritório e se esconde rapidamente atrás de uma mesa para chamar a atenção do Zack e dos capetinhas.
Mas esse plano dá certo, e os espíritos começam a agir como se fosse um vendaval, jogando as coisas para lá e para cá, e usando a mesa para prensar o John contra a parede. Então a Courtney não perde tempo, e sai correndo junto com o Dylan para o segundo andar. No entanto, eles acabam sendo encurralados pelos espíritos, que fazem eles ficarem presos à mercê do Zack, que chega nessa hora para terminar o serviço. A sorte dos dois é que o John também aparece, e usa um taco para destruir a câmera do Zack, impedindo que ele termine o filme. Vendo isso, o garoto fica apavorado, e vai correndo pro porão enquanto grita desesperadamente. Chegando no porão, ele abre a caixa de equipamentos torcendo para que tenha outra câmera, mas infelizmente tudo que ele encontra são fitas e mais fitas. Os espíritos também aparecem ali, dizendo que isso vai deixar ele muito bravo, e que agora é muito tarde para terminar o filme. Aí nessa hora, o Bugu aparece por trás do psicopatinha, e faz ele virar cinzas. Ao mesmo tempo, a Courtney e os outros chegam no sótão, e vem uma imagem do Zack sendo eliminado, o que deixa a mulher completamente apavorada. Mas como o Bugu começou um incêndio através da tela, o John puxa a Courtney para trás, e fala que eles precisam vazar imediatamente. Dessa forma, eles correm pro lado de fora, e vem a casa sendo completamente queimada. Mais tarde, o John para na frente do hotel, e vai até o quarto para pegar as coisas que deixou para trás. O problema é que enquanto o ex-policial faz isso, o rádio amador que o doutor devia ter destruído, aparece do nada em cima da mesa, e começa a reproduzir a frase, são as crianças. Mas como se isso não fosse o bastante, a voz das crianças chama pelo policial, e aí... Ok galera, o John recebe a mensagem do Clint, e em vez de parar para pensar, ele vai direto na casa do cara, sozinho, sem backup, sem avisar ninguém, tentando explicar perigo sobrenatural para um agressor armado com uma escopeta. E olha, qualquer pessoa que recebe um pedido de socorro vai querer correr para lá, só que um ex-policial deveria saber que você não confronta esse tipo de pessoa na propriedade dela. E parafraseando o John, algumas pessoas não têm dias ruins, elas são ruins, e o Clint já mostrou isso mais de uma vez. Então a jogada certa era manter uma distância segura, vigiar a casa paisana e esperar uma abertura para falar com a Courtney sozinha, ou então ligar para qualquer autoridade fora daqueles 5 condados, até porque legítima defesa ali nem funcionaria, já que o John tá na propriedade do Clint, e a Courtney também falha, porque ela deveria ter mandado uma mensagem pro John antes de ir para lá, quando ainda tinha uma chance. Agora ela tá completamente isolada, sem comunicação e sem ajuda. E quando o John chega de carro e atropela o Zack no milharal, a jogada tá certa, não dá para negociar com uma criança com uma foice e ajuda sobrenatural, né? O problema é que o John não foi rápido bastante, e é por isso que o Zack não se machuca e a câmera fica inteira. E era aqui que o John deveria ter chutado o garoto enquanto ele tava no chão e amarrado o moleque. Depois era só entrar no carro com a Courtney e o Dylan e dar o fora dali, ou só entrar no carro direto e vazar, né? Ou pelo menos passar com o carro por cima da câmera, que era o alvo mais perigoso do milharal. Tinha bastante coisa pra ele fazer, mas em vez disso, o moleque volta pra ação. O Zack tá carregando a câmera e a foice ao mesmo tempo, e ainda consegue surpreender o John e cortar os dedos dele. Só o peso do equipamento já seria demais pra uma criança. Isso é mais uma prova de que o Bugu tá reforçando o executor durante o ritual. E os três correm para dentro da casa, um ambiente fechado, território dos espíritos. E aí é zero vantagem. É a mesma lógica de antes com o porão. Ir pro território do inimigo é entregar o controle de mão beijada. Bom, e a jogada que salvou tudo foi destruir a câmera. O John pega um taco de golfe e arrebenta o equipamento. E o Zack entra em pânico na hora. Sem a câmera não tem um filme. Sem um filme não tem um ritual. E a gente já viu que a câmera funciona como um altar e a gravação como um sacrifício. E o Zack internalizou isso completamente, porque o moleque fala que vai fazer o melhor filme de todos. Ele nem tá vendo como uma finalização, e sim como arte. Exatamente o que o Bugu precisava dele. Só que o John destruiu o altar antes do sacrifício ficar completo. E isso impediu o ritual. Mas destruir a câmera não resolve a longo prazo. Fotos, fitas e rádio, tudo funciona como uma extensão do Bugu. O John precisa queimar todo o material relacionado, incluindo as provas que ele mesmo coletou. Enquanto existir mídia conectada ao Bugu, o portal continua aberto. E aqui dá pra montar uma teoria sobre como o sistema do Bugu realmente funciona. O Zack falha no ritual e vira cinzas, mas as crianças que completam o ritual também são consumidas, só que devagar. O Bugu leva a alma pro submundo dele e se alimenta ao longo do tempo, até transformar a criança no fantasma que volta para recrutar a próxima vítima. Independentemente de sucesso ou fracasso, nenhuma criança é salva. E isso faz sentido quando você olha a mitologia por trás dele. Como eu já falei, o Bugu é o irmão do Moloch, que era a divindade dos cananeus, um povo antigo do Oriente Médio, que exigia sacrifício de crianças por fogo. Os pais queimavam os próprios filhos em estátuas de bronze em troca de boa colheita. O Bugu copiou os rituais do irmão, tentando roubar crianças para si, e como punição, o Moloch costurou a boca do Bugu com cinzas para toda a eternidade. Só que o Bugu não parou, ele inverteu o modelo, e em vez de pais sacrificarem crianças, agora são as crianças que sacrificam as famílias, e é por isso que as crianças fantasmas parecem queimadas. As cinzas do Moloch foram transferidas para o Bugu, e para todos que servem ele. Só lembrando, YouTube, isso aqui é fictício, não desmonetiza meu
vídeo, por favor. E o rádio que reaparece no hotel do John é a prova final. O Bughuul não depende de formato. As fitas, fotos, filmes e rádio, qualquer meio que carrega a imagem ou o som dele, funciona como portal. Elas não são cópias, são extensões. Cada imagem do Bughuul contém parte dele. É uma janela que nunca fecha. O Dylan provou que a criança pode recusar. A trava natural contra finalizar que a gente identificou funcionou até o fim, mas o Bughuul descartou o Dylan e pegou o Zack. E quando o Zack falhou, ele virou cinzas. E o Bughuul já tá procurando o próximo. A única forma de ter uma chance contra esse ciclo seria destruir absolutamente tudo. Queimar as fitas, as fotos, o rádio, as casas onde os rituais aconteceram e qualquer registro que carregue a presença dele. Mas basta uma única imagem sobreviver para a janela continuar aberta. O rádio tá ali, as crianças estão chamando e talvez o ciclo não acabou. Agora passando para as notas, o Zack vai levar uma nota 2. O moleque reproduziu o padrão do pai sem perceber, mordeu a isca da inveja sozinho e desceu pro porão por vontade própria. A violência já existia dentro dele, o Bughuul só abriu a porta. O Clint também leva uma nota 2. O cara era o agressor clássico que montou um sistema inteiro para controlar a família. Não teve um momento sequer de lucidez. Ele virou tocha humana no próprio milharal e sinceramente foi o único personagem que colheu exatamente o que plantou. Já Courtney leva uma nota 5. A mulher é esperta para ameaças que ela conhece, tem o código secreto com os filhos e pensamento rápido lá no mercado. O instinto de sobrevivência dela é contra o Clint. Só que pro sobrenatural, a Courtney é completamente cega. Ela não checou o porão, não conectou os sinais do Dylan e nem ligou pro John quando podia. E quando o John ligou pra ela rejeitou a chamada. Ela fez um torniquete no John e gritou com o Clint no jantar. Pelo menos a mulher não é uma planta e sabe se virar. Mas as falhas de comunicação e de investigação custaram caro. O Dylan leva uma nota 7. O garoto resistiu a 4 fitas bizarras, pressão sobrenatural, ameaça direta do Bughuul cara a cara e mesmo assim disse não. A trava natural contra finalizar que a gente identificou funcionou até o fim, mas ele errou sendo vago demais com a mãe, quando podia ter dado informação concreta, e ficou calado quando deveria ter falado, mas ele evoluiu. Quando percebeu que a situação era irreversível, ele pegou o celular escondido e mandou uma mensagem pro John pedindo ajuda. Essa mensagem salvou a família. O mental dele é forte, onde quase todo mundo cedeu. Já o John leva uma nota 8. O cara entrou no caso sozinho, sem rede de apoio, sem especialista, e mesmo assim foi o único que fez alguma coisa. A antecipação de acusação contra o policial do Clint foi brilhante. A conexão com o Dylan foi essencial, só que o John carregou fotos do caso pra todo lado, transmitindo a posição pro Bughuul 3 vezes sem nem perceber. Ele não explicou o perigo real pra Courtney quando podia, e confrontou o Clint na propriedade dele, sozinho, sendo que como ex-policial, ele deveria saber dos riscos disso. Mas depois ele carregou nas costas, atropelou o Zack, se usou como isca e destruiu a câmera, que foi a jogada que impediu o ritual. Ele perdeu os dedos no processo, mas mesmo assim continuou, né? Faltou uma estratégia no começo, mas sobrou coragem no final. Agora o Bughuul, galera, antes eu dei uma nota 9 pra ele, mas agora ele sobe pra um 10. O cara opera há milênios em todos os continentes, adaptando o ritual para qualquer tecnologia que a humanidade inventar. Não importa se é Super 8, vinil, rádio ou digital, tudo vira portal pra ele. Ele usou 6 estágios de aliciamento com o Dylan, e quando o garoto resistiu, ele já tinha o Zack como plano B, pronto para entrar. Nem precisou criar violência no Zack, identificou a que já existia e canalizou. Quando o ritual falhou, ele ainda consumiu o executor em cinzas, e já tá montando o próximo ciclo. A única família que sobreviveu só conseguiu porque alguém destruiu a câmera no último segundo, e mesmo assim o Bughuul não perdeu nada. Ele inverteu o modelo do próprio irmão, transformou as crianças em executoras e montou um sistema que se retroalimenta. Afinal, as vítimas viram recrutadores das próximas vítimas. Fala galera, esse foi como derrotar a saga Entidade completa. Você acha que conseguiria sobreviver? Me conta aí nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de sempre ficar de olho nos seus filhos.